Fala galera, vai começar mais um Fala Z com Sante, podcast número 5. E hoje nosso convidado é jornalista, analista de desempenho, mais cotado para praticamente todos os clubes do interior de Minas Gerais, excepcional no que faz, é uma alegria enorme, amigo meu, de receber aqui para conversar, entender um pouco da história, do projeto, dos sonhos. Júnior Ayup, convidado do Fala Z com Sante. Fala galera, estou aqui então para bater um papo com o Santiago, contar um pouco da minha trajetória no futebol, na vida, ouvir os outros podcasts, não tenho tanta história igual os outros convidados, mas a gente vai bater um papo legal, espero que vocês gostem. Isso aí. Galera, então para quem não conhece, eu já apresentei para vocês, mas o Juninho já deu alguns spoilers aqui, ele assiste o podcast, para quem ainda não sabe ou talvez não identificou, ele é filho do Marco Ayup, que esteve aqui conosco, foi o primeiro convidado. E então, Juninho, já quero te agradecer, obviamente, pela sua presença, por ter disponibilizado esse tempo de vir aqui. E assim como a gente sempre fala também no começo, se você está assistindo esse vídeo, começou ele agora, já curte, se inscreve no canal, deixa algum comentário qualquer aí, zoa o Juninho, me zoa, qualquer coisa, deixa aí um sucesso para nós, pergunta alguma coisa pro Juninho que depois ele responde. Mas já interage com a gente aí, que ajuda bastante o canal a seguir em frente. Então, pessoal, sem mais delongas, assim como a gente também começa sempre aqui, o Juninho sempre fala da infância. Eu acho que é o começo de todo mundo. E o Juninho, ele foi inteligente aqui, ele salientou. Não tem muita história no sentido de vida, né? Que o Juninho é novo, tá com quantos anos, Juninho? Fiz 26 agora. Tá com 26 anos, realmente tá com a idade bem abaixo dos últimos convidados aqui. Mas o interessante desse vídeo, e por que eu quis convidar o Juninho, é abordar um tema diferente, algo que a gente não tá muito acostumado a ver, a falar e aprender, cara, com você. Então você pode ficar à vontade. Fala do que você quiser, como você quiser, nos explique bastante sobre a sua área de atuação. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da sua infância. Filho do Marco, acredito que sempre foi daqui de São João, né? Com relação direta com Roça Grande ali. Mas como é que foi? Uma infância tranquila? O que você fazia? Então, Santi, minha infância foi uma infância boa, eu considero boa, assim, porque eu tive um privilégio, né? Hoje eu falo privilégio de ser filho do Ayup. Ayup aqui na cidade. Acredito que a maioria do pessoal que ouve o podcast é daqui de São João. Eu tive esse privilégio porque o Marco hoje ele é uma referência na cidade. Faz 23 anos, 22 anos que ele tem o projeto aqui. É um ex-jogador de futebol. A maioria das pessoas, das crianças, não tem essa oportunidade de conviver com um pai que foi jogador de futebol. Eu não peguei ele jogando assim. Minha irmã, Gabriela, tem eu e minha irmã, Gabriela. Hoje ela mora até na Hungria. E o Júnior, que eu sou mais novo, caçula, eu nasci em 97. Meu pai parou de jogar em 2002, com 5 anos. Muito pequeno. Eu lembro dele jogando assim, eu tenho raríssimas lembranças. As lembranças que eu tenho é o seguinte, ele estava no comercial de São Paulo, jogava a primeira divisão do Campeonato Paulista, e eu lembro de entrar em campo com ele. Ah, legal. Pequenininho, tem até fotos lá em casa, eu lembro desse momento. E eu lembro também no CSA de Alagoas. A lembrança que eu tenho do CSA de Alagoas é que eu ficava no vestiário antes dos jogos, e assim, tinha uma mesa de frutas que os atletas comem, e eu era doido na melancia, sabe? Eu ficava, aquele negócio vermelho, eu ficava doido pra pegar. Eu esperava eles irem aquecer pro jogo pra poder pegar. Só que eu lembro uma vez que teve um preparador físico que na época não sabia que era preparador físico, um rapaz da comissão técnica que me chamou a atenção, que eu não podia fazer aquilo. Entendi. Aí eu fiquei chateado, chorei. Dá uma segurada com o seu filho do Ayup, pô. Eu tinha 4 anos. Só que, olha como o mundo da bola é pequeno. Depois eu fui trabalhando no futebol, trabalhei no União Luziense, que é a divisão de acesso de Minas. O preparador físico, depois de 20 anos, era ele. Quando eu cheguei na apresentação, eu não conhecia ele assim, sabia que ele tinha trabalhado no CSA e tal, mas não sabia as datas que ele tinha trabalhado lá. Quando eu cheguei na apresentação, ele, vem cá, nem deu bom dia nem nada, não, Brandão, Fortão, Ortiz, meu amigaço hoje. Ele falou, vem cá, você é parente do Ayup, que jogou? Sou filho. Aí ele, mentira. Eu falei, sério? Não, eu lembro de você pequenininho, pô. Eu trabalhei com seu pai. Depois que eu fui relacionar, vi as fotos, ele foi me mostrando foto, era ele que tinha jogador. Brigou com você quando a melancia. Brigava comigo quando a melancia. Legal. Então, assim, uma infância, obviamente, com privilégio, como você falou, mas uma infância, digamos, comum também, no sentido de, pô, você sempre fez atividade física, ia na escola, jogava futebol, e aí? Essa relação com o esporte sempre teve? Eu sempre treinei no projeto do meu pai, né? Desde criança ele tem um projeto... Desde 2002, 2003, que a gente falou, desde quando ele parou de jogar, e eu tive esse privilégio de fazer parte do projeto. E ali, Santiago, eu falo assim, privilégio, porque assim, ali a gente convive com todo tipo de gente. Sim. Você fez parte durante muitos anos, o futebol te dá
essa oportunidade de conviver gente de várias classes, de vários lugares, você conhece muita gente, você aprende a lidar com o outro, aprende a se colocar no lugar. E ali eu falo para mim que foi uma escola maravilhosa na minha infância. Porque assim, eu estudava em escola particular por ter essa condição, meu pai ter essa condição, e na escola particular eu não lidava com gente de vários bairros, de vários lugares, ter ali depois do treino os meninos ficaram doidos para comer um lanche, para comer alguma coisa, não tinha oportunidade, eu sempre tive essa facilidade. Então ali eu falo, para mim foi uma escola maravilhosa, que ali eu comecei a atinar. Eu não posso falar a mesma conversa que eu tenho com o menino lá na escola particular, eu não posso ter no menino no campo, porque ele não vai entender meu lado. Sim. Entendeu? Aí ali eu aprendi muita coisa. Malandragem é uma palavra assim, difícil de usar. Mas eu vi vários lados, de várias situações. Para mim foi uma escola maravilhosa. Legal, cara. Passando ali dessa fase do projeto, com certeza você lidou, igual você está contando aqui com a gente, mas você deve ter visto um pouquinho ali do seu pai atuando no amador, talvez, no final de semana e tudo. E essa paixão pelo futebol, que hoje vocês vão entender muito aqui. O Mondial fala muito sobre futebol, porque o Juninho é apaixonado por futebol, aficionado por futebol mesmo. Eu acho que eu posso falar que é um dos caras que eu conheço, particularmente, que mais gosta e compreende de futebol. E eu acho que essa paixão por futebol, com certeza, você já jogava ali, mas ver o seu pai, ter aquele reflexo do seu pai também, por ter sido um atleta profissional de futebol, estar participando do projeto, eu acho que com certeza foi meio que inevitável ter essa proximidade com o futebol de campo, né, que sempre fez parte da sua vida, assim como você está contando com a gente. Você teve a oportunidade de fazer uma viagem, queria que você falasse um pouquinho para a gente, para a França, né, com os meninos do projeto, alguns deles, né, conta um pouco melhor para a gente. Então, isso aí foi em 2008, nós fomos 2 vezes, 2008 e 2009. Meu pai, o Marco, né, ele tinha... Nossas equipes eram muito fortes aqui, né, sempre foi na região referência, a gente disputa com Juiz de Fora, cidade que tem 800 mil habitantes, 700 mil habitantes, o Bar, que envolve uma região toda em volta, a gente sempre conseguiu montar bons times. E nisso, nesse network do meu pai, de fazer vários campeonatos, a gente sempre está sempre chegando, eles fizeram uma seletiva de levar alguns jogadores para representar a FED, Federação do Rio. Legal. E nisso a gente fez uma seletiva aqui, outra no Rio, e nós sacamos. Aqui de São João foram vários, foram eu, o Vitor Torres, Sim, o André, o Vinícius, sabe? A gente se destacou e acabou indo. Vocês tinham quantos anos? Ali a gente tinha 11 anos. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Mas imagina você ir pro outro lado do mundo jogar bola com 11 anos, 10 anos de idade. E, pô, foi algo assim. E quem foi através do Valdo. O Valdo é um ex-jogador que jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Botafogo. Ele nos levou através da FED junto com o Marcelo. O Marcelo é delegado de jogo. Toda vez que vocês estiverem assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro ou Campeonato Carioca, vocês veem aquele rapaz de terno do lado de fora do campo, sim, entregando a placa para fazer substituição para o quarto árbitro, é ele. É o que tem mais moral, manda na Federação do Rio. Ele foi com a gente. Seu pai foi, não? Foi. Ele foi como treinador. Ah, tá. E assim, foi algo esplendoroso. Até teve vários meninos de Bar também que foram. O Léo Couto, volante. Na primeira vez ele não foi, por causa do problema de passaporte, ele foi depois. O Léo hoje é jogador profissional. O Emerson, daqui de São Paulo, estava esquecendo o Emerson, hoje é jogador profissional. Com vocês. O Pedro Augusto, que é de Ubá. O Pedro Augusto acabou de jogar a final da Sul-Americana. Fez a base toda no São Paulo, subiu o profissional no São Paulo, o Rogério Ceni era treinador na época, foi para Portugal, jogou 2, 3 anos da primeira divisão em Portugal, voltou para Fortaleza agora, jogou a final da Sul-Americana. Infelizmente, ele acabou perdendo o pênalti lá. E o Fortaleza não foi campeão, mas foi uma experiência incrível. A gente jogou contra Lyon, nós ganhamos do Arsenal. Que legal, sabe? Cara. É uma coisa assim. Você jogou, você era titular? Joguei. Alguns jogos titular, outros jogos não, porque assim, dividiram 2 campeonatos. Um que era o 96, 97, que era a idade do Vitor, do Emerson, quem é daqui de São João conhece o Emerson hoje, jogador profissional. E outro que era o 97 puro. Aí sim eu joguei titular. Inclusive a gente fez gol no Lorient da França, primeira divisão, ganhando 1-0. Que isso? Respeitar isso. Se você é atleta, com certeza tem uns atletas que vão assistir. Não, vai. A galera, rapaziada, vai te. Você acha, pô, o Juninho aqui vai bater uma falta ali, vai chutar uma bola no aquecimento, pô, dá uma segurada que já fez gol no Lorient, não é qualquer coisa não. Eu falo brincando, Santiago, porque você pergunta, você não tentou ser jogador, você não tentou. Eu falo assim, cara, até 13, 14 anos eu tinha esse sonho. Depois eu vi que eu não tinha essa qualidade toda para jogar no time grande. Teve esse discernimento, então. Foi. Eu não tinha esse diferencial para jogar em time grande. Talvez poderia jogar em clubes interior e tal, mas mesmo assim, hoje, eu estando dentro dos clubes interior, eu vejo que eu não tinha essa qualidade. E o que aconteceu, depois desse período, eu fiquei um tempo no Vasco também.
E era a geração mais vencedora do Vasco, assim, da Vasco, base. categoria de base Era atual campeão brasileiro, atual campeão carioca, vários jogadores subiram de categorias, que era o sub-15, eles já estavam jogando no sub-17. Ali, eu vendo aquele Lucas Santos do profissional do Vasco, o Jordi goleiro, era essa turma. Eu falei, não dá pra mim, o nível é diferente, né? Itaguaí, aquele calor. Eu falei, não dá pra mim. Não aí dá. você retornou, aí então? Eu retornei para São João, continuei treinando e tal, mas eu já estava na cabeça, eu tinha que fazer alguma coisa relacionada ao futebol, porque minha vida, para quem tá vendo aí me conhece, minha vida sempre foi futebol. Eu até falo assim, às vezes brincando, tudo que eu tento fazer é em volta do futebol, tentar achar alguma maneira de encaixar no futebol, porque é minha paixão, e não só minha paixão, eu acho que o futebol pode transformar vidas, pô. O que ele fez, o futebol fez na vida do meu pai, na minha família. Meu pai era de Roça Grande, cara, final dos anos 60, 70. Ele sai de Roça Grande, vai pro Rio com 11 anos, ele muda a vida inteira dele, ele muda a vida da família ali, sabe? E automaticamente a vida de vocês também, porque os seus filhos com certeza vão ter o privilégio, talvez, do esforço que seu pai teve, talvez não, por conta desse esforço, né? E vamos ver até onde isso vai, mas é algo que realmente mudou a vida de vocês. E eu vejo assim, futebol já é uma cultura. Futebol hoje, pô, eu conheci fora do Brasil os meninos, igual, por exemplo, o Emerson, tá, que é jogador profissional, o Vitor, o Vinícius, os meninos aqui de São João, pô, foram parar na França, cara. Talvez quando que eles teriam essa oportunidade, né? Não tem, a gente conhece pessoas, hoje em dia, a gente vai, por exemplo, em Ubá, que é aqui perto, você tem Juiz de Fora, a gente sempre encontra alguém, amizade com o futebol. Eu vejo meu tio também, o Zeca, que é irmão do Marco. Pô, aonde que a gente vai de futebol amador aqui na região, falam dele, sabe? Assim, conhece alguém? Eu, por exemplo, fui ontem ontem a gente pode falar assim, sábado, não sei quando vai ser lançado o podcast. A gente... Na semifinal da LEC. Não, na final da Bahamas. Sim. O Lucas Coutinho foi campeão da Copa Bahamas, sub-15, Juiz de Fora no estádio. Eu tô lá no estádio, o cara viu, vocês são de São João? Sim. Aí eu falei, por quê? Você conhece um cara lá antigo? Eu falei, quem? Lá vem. Quando fala assim, lá vem. O Quirino. O Quirino, mas todo lugar que a gente vai, eu conheço ele. Aí eu comecei a falar, conheço e tal. Aí eu falei, conheço também o Zeca. Eu falei, você conhece? Meu tio. O cara lá dentro do estádio, que toma conta do estádio municipal. Legal. Em Tocantins, uma vez aqui perto, a gente na fila do restaurante, o cara perguntou do Quirino também. Todo lugar que vai, a gente conhece. E São João hoje... pelo menos na zona da mata, assim, qualquer lugar que a gente vai, o sinônimo de futebol é aqui, né? Assim, de time que faz com os jogadores daqui, que tem jogadores profissionais, o Iago, o Pablo, o Stefano, o Luan, que é o Lecrim que a gente chama, o Pedrinho. Pô, todo lugar que a gente vai, a gente fala de São João. Tá sempre mudando, né? Teve o seu pai, veio os meninos, agora tá tendo a galera mais jovem. Eu acho que o futebol é essa maneira de mudar a vida, pode mudar a vida de muita gente. Pô, que legal, cara. Assim, é difícil a gente não falar disso na sua infância e adolescência, você já entrou nesse tema, a pressão por ser filho do Ailpe, que eu sou seu amigo pessoal, eu sei um pouco, mas queria que você passasse isso pro pessoal, porque, cara, tenho que até formular um pouco melhor essa pergunta para que vocês tenham entendimento. O Juninho falou que sobre privilégio, mas eu vendo também e conhecendo ele, cara, é difícil, porque você vai bater na bola, é automático. Você aí é o filho do Marco? Então, quando você entra num ambiente, seja no futebol amador, seja para lidar com alguém no dia a dia, talvez querendo até um pouco da sua educação, como que é o filho do Marco? Talvez o menino vai ser mais ignorante ou arrogante, enfim. Foi uma pressão muito grande durante toda a sua infância e adolescência, mas principalmente, eu acho que naquele reflexo do futebol. Conta um pouco pra gente como que foi isso, como que você lidava com isso. Então, nessa idade de 13, 14, 15 anos, a gente jogava muito amador aqui, né? Nosso time sub-15 e tal, e tinha essa pressão, sim. Eu odiava jogar aqui em casa, odiava. Tinha uma falta, eu tinha que fazer o gol. E você que era o batedor de falta? Eu sempre bati bem na bola, assim, quem costuma saber que eu bato bem. Não é porque era filho do Marco, mas é porque batia bem na bola. Sim, nas equipes que tinha, por exemplo, era eu e o Cassim que batia. 9-8, o Cassim hoje é profissional em Portugal, e no 9-6, 9-7, que eu sou 9-7, pra quem não entende, às vezes a categoria sub-15, você joga quem tem 14, 15 anos. No 17, joga quem tem 16, 17. Quando era 9-6, 9-7, quando eu era o primeiro ano, tinha eu e o Emerson, a gente dividia. Quando era 9-7, 9-8, eu e o Cassim, os dois hoje são profissionais na bola parada. Assim, na bola parada são diferentes. Escanteio, falta, bola parada, pra quem não tá acostumado aí. Quando tem falta, escanteio, pênalti. E assim, eu ia bater uma falta aqui em São João.
se eu errava, batia na barreira, batia pra fora, xingava, me gritava. E quando fazia gol era obrigação. Tá tudo bem, tipo assim, também, né, filho do Marco? Como é que pode, né, cara? E assim, até hoje em dia, quando eu trabalho com futebol profissional, a gente vai chegar nesse tema, eu jogo às vezes um peladão, que a gente chama assim, um rachão, um dia antes do jogo, tem treinadores que gostam de dar o rachão. E quando eles me veem lá, os jogadores, eu filmando treino todo dia, com o computador o tempo inteiro, eles acham que eu eu sou muito ruim. Eles têm um pouquinho de razão, que eu sou mais ou menos ruim perto deles. Só que eu não sou aquele cara igual... Cego de tudo. Cego de tudo. Na maioria das vezes, na comissão técnica, eu sou o que mais joga, o que mais embola, entendeu? Aí eles costumam dividir 2 da comissão para um lado, 3 para não desequilibrar muito. Aí nos primeiros eles falam, deixa eu lá, depois eu já costumo ser disputado pelos 2 times, sabe? Só que assim, foi uma pressãozinha. Só que depois, ali com 15, 16 anos, eu já tinha em mente que eu poderia mexer com futebol sem ser jogando. Foi aí que entra na minha vida o jornalismo. Que eu tinha em 2013, eu tinha 16 anos. Eu via que todo jogo aqui de São João, a rádio difusora, na época, transmitia, filmava, cobria, e eu tive amizade sempre com o Fernando Leles, que é o Kibil, narrador, com o filho dele também, com o Fernando. E eu comecei a ajudar eles em alguns jogos, filmar jogos, tirar foto, entendeu? Aí eu comecei a pegar um pouco de gosto por aquilo ali. E ali eu vi uma maneira, assim, de talvez parar de treinar, que eu já não gostava de treinar todo dia, o tempo inteiro, que o que mais me deixava chateado no treinar, você vai falar assim, é as festas do final de semana que você não pode sair para jogar sábado, você não pode sair sexta. O que mais me deixava chateado era chegar numa quarta, terça-feira, Champions League. Jogo bom, jogo bom. Um Barcelona e Chelsea, Barcelona e Real Madrid. Vai começar o jogo, os caras tá aqui, ó. Escuta, aqui não, né, que é mão aqui, que não é nacional. E tá o Juninho descendo a avenida tem que descer pro campo pra treinar, cara. Isso me deixava chateado, eu ter que ver... Eu lembro de uma disputa de pênalti, a gente tava acabando o treino, Chelsea e Manchester United da Champions League, a gente correndo pra ver os pênaltis. Eu falava, não dá pra mim isso, eu adoro ver. Eu sempre gostei muito mais de assistir jogo do que jogar. Legal. Entendeu? Às vezes tem amigo meu me chama quando eu tô aqui de férias. Juninho, vamos bater uma pelada e tal. Eu vou, mas eu prefiro ficar do lado de fora ali na resenha, brincando, do que jogar, sabe? E ali eu, com a difusora, eu vi uma oportunidade, eu não vou desagradar meu pai, que eu vou estar sempre perto, porque assim, eu sentia que meu pai queria que eu fosse jogador também, mas eu vou continuar perto. Aí começou essa transição, com 16 anos, eu cheguei até a jogar um ou dois campeonatos no adulto regional de Ubá, ficando no banco, entrava às vezes, porque os meninos eram mais velhos, e eu já começava ali, às vezes quando não era relacionado, eu ia filmar o jogo. Então você ia do mesmo jeito, seu pai? Você ia no carro, ia no ônibus, enfim, mas você estava com seu pai. Aí até que chegou em 2014, com 17 anos, eu comecei a acompanhar mais a difusora, que a difusora foi transmitir o Campeonato Mineiro da primeira divisão, por conta do Pablo. Sim. O Pablo estava no Tom Bense, e eu comecei a dar um auxílio a eles, na filmagem, às vezes levando um release, que a gente chama no jornalismo, que é um papelzinho com as informações, aliás, o press kit, com as informações, sabe? A partir dali, eu comecei a interessar mais pelo tema. Aí nisso que eu comecei a interessar pelo tema, eu coloquei na minha cabeça, vou fazer jornalismo para mexer na área de esportes. Aí ali minha trajetória no jornalismo com o futebol começa a se ligar. Legal. Então assim, a faculdade a gente já está caminhando aqui, passamos essa fase de infância e adolescência. Final da adolescência, então você já tinha em mente que seria o jornalismo. O Juninho hoje ele é formado em jornalismo, né, Juninho? E isso que ele está contando para vocês, o que a gente vai falar aqui um pouco agora, fazer algumas perguntas, você contar para a gente, como foi essa experiência? Porque acompanhava o futebol profissional, que você falou que foi a segunda, 2017? Não, 2014, com 17 anos, desculpa. Que você foi ali, então você acompanhou, você teve aquela vivência do mundo, aquele sonho, né? Você viu um profissional ali. Só que eu me lembro muito, eu queria que você falasse também, primeiro, óbvio, do profissional, mas também do amador. Que com certeza isso tem ligação e chegou onde você está hoje. Porque você estava vendo o Pablo ali no profissional, já estava acompanhando os bastidores, como que funciona uma transmissão, uma cobertura, e logo em seguida você veio para trabalhar no amador também, né? E aí você conheceu os atletas que até a maioria são profissionais e jogam amador. Conta um pouco pra gente como foi primeiro essa experiência no profissional, acompanhando junto com o Fernando Leles, a difusora aqui de São João, como é que era isso, e depois em seguida como é que foi essa transição para o futebol amador. Então, nessa que eu comecei a acompanhar com a difusora, o Campeonato Mineiro,
eu não trabalhava ainda como repórter. Eu ficava ali ajudando na manutenção, às vezes, e a partir dali no momento eles viram que eu entendia, tinha noção de informações, era apaixonado por futebol e viram que eu tinha um pouco de potencial. Legal. Aí o Fernando me convidou. Às vezes faltava um repórter, eu ficava de repórter no jogo. Que é beirada de campo, no caso? Isso, beirada de campo no Amador. No Amador, aqui. Aí eu comecei a acompanhar, indo de repórter nos jogos, pegando um pouco de experiência, transmitia Copa Alterosa, Campeonato de Ubá, e ali eu fui evoluindo, até que chegou no momento que eu entrei na faculdade, que foi em 2016. 2016. Eu tive a oportunidade, daí acabou a escola, fui para a faculdade. Isso que eu começo a faculdade, eu continuo na difusora. Ali no primeiro ano meu de faculdade já, no primeiro período, um professor viu que eu também entendia muito de futebol, assim, tinha um potencial ali. Ele me convidou para fazer um estágio no Toque de Bola. Toque de Bola é um site de Juiz de Fora e tal. Legal, só que nunca ninguém tinha feito o estágio no primeiro período. Pô, bacana. Na faculdade. Geralmente já era mais quarto, quinto período, são 8 períodos o jornalismo. E eu conversei com o Fernando, agradeci ele e tal, e fui pro Toque de Bola. Isso aí foi no final do primeiro período e no segundo, já chegando em 2017. E ali no Toque de Bola é um site de Juiz de Fora, cobre amador, cobre futebol profissional, vôlei, esporte em tudo ali da região, eles cobrem. É um site muito bom do Ivan Elias. E ali eu aprendi demais também. E ali, chegando no Toque de Bola, meu pensamento sempre foi futebol. Eu aprendi outros esportes, cheguei a cobrir beach poker off-road, vôlei da Superliga, JF Vôlei, fui aprendendo. E ali eu fiz vários contatos, comecei a fazer contato. Eu ia direto em treinos do Tupi. Tupi na época era Série C do Campeonato Brasileiro, tinha acabado de voltar da Série B, subiu em 2000, jogou a Série B de 2016, e 2017 jogou a Série C. Fez uma campanha boa no Mineiro, da primeira divisão, e quase subiu para a Série B. E eu tinha esse pensamento, vou continuar acompanhando aqui, o Tupi vinha de boas campanhas, e eu vou continuar crescendo no site. Só que nessa época do Tupi, eu tinha um diretor, que eu conheci na época, era o Nicanor. Tava lá todo dia, você ia lá assistir os treinos? Só que eu não tinha tanta liberdade com ele. Eu conheci ele assim, eu sabia que ele era o diretor, ele dava pouco, porque eu cobria o Tupi, mas eu cobria mais os adversários que ia jogar contra o Tupi em Juiz de Fora, porque já tinha um repórter no Toque de Bola, eu, como era o mais novo, estava entrando, eu acabava cobrindo mais o adversário. E ali eu conheci o Nicanor. Ali eu conheci, só que durante esse no Toque de Bola, era muito massivo, assim, questão de... Era meu primeiro estágio mesmo, assim, enfim, eu pensei duas vezes, será que é isso que eu quero mesmo pra minha vida? Será que é o futebol, eu gosto, mas será que eu tenho essa capacidade no jornalismo de ficar cobrindo o time aqui, cobrir o time aqui? Eu sempre gostei da parte técnica, sempre gostei da parte de treinamento e tal, só que no jornalismo eu tava sentindo um pouco maçante. Eu falei, não tá me dando tanto prazer isso aqui, sabe? E eu sou um cara que eu gosto de fazer aqui, porque eu penso da seguinte maneira, se você fizer uma parada que você gosta, você vai ter muito mais prazer, você vai conseguir produzir mais, sabe? Aí eu resolvi dar um tempo, falei, vou sair do Toque de Bola, depois de quase um ano, vou sair. O Tupi não subiu, perdeu pro Fortaleza no... eu lembro desse jogo. Foi a subida, o Fortaleza estava há anos na Série C. Eu lembro desse jogo. O Tupi fez melhor campanha. Jogou esse jogo. Exatamente. O Tupi fez melhor campanha na primeira fase e pegou o Fortaleza. No jogo lá, o Fortaleza ganhou, e em Juiz de Fora, o Tupi ganhou, mas não foi suficiente. Inclusive, eu cobri o treino do Fortaleza nesse dia anterior. E o que aconteceu no dia anterior? O assessor de imprensa do Fortaleza chegou, os jogadores não vão dar entrevista e tal. Eu falei, duvido que não vai. O Pablo, minha cidade, criado no projeto do meu pai, não vai falar nada. Aí acabou o treino, tal. Cheio de imprensa de Fortaleza, porque o Fortaleza estava numa expectativa muito grande. Para subir, Para subir, depois de 6, 7 anos. E do Tupi também, todo mundo querendo saber como vir Fortaleza. Acabou o treino, os jogadores tudo indo. Aí eu falei, não vou deixar o Pablo passar aqui, não vou falar nada. Aí o Pablo, Juninho, me abraçou, me agarrou. E todo mundo olhando assim, porque não é normal um jornalista ter esse contato com o jogador. Ainda mais eu que era estagiário, pô. Pô, menino, né, de certa forma. Aí parou, me abraçou, falei, Pablo, vamos fazer uma entrevista rapidinho. Que lógico, parando, todo mundo olhando, os caras começaram a aproveitar e tal. Aí depois o assessor cortou, mas eu fiz a entrevista. Entendi. Ali foi um momento, foi um dos meus últimos dias no Toque de Bola.
depois eu falei assim, vou dar um tempo, vou tentar achar alguma coisa dentro do jornalismo que não seja futebol, porque eu sempre gostei muito, que ficava massivo na minha cabeça o dia inteiro. Eu falei, não tá legal, não tá me dando prazer. Aí depois dali eu dei um tempo no jornalismo esportivo e fui fazer um estágio na Secretaria de Obras. Agora, isso, cara? Você pensa que tem a ver eu com Secretaria de Obras? Eu não sei nem, acontecia um buraco lá na rua, eu não sabia como fazer. Eu fui fazer estágio na assessoria de imprensa da Secretaria de Obras. Então, tipo, você cobria ali, você era um jornalista das obras, vamos tentar falar no sentido mais simples possível. O que o Juiz de Fora fazia como obra? Você ia lá e cobria. Tipo, buraco aqui na esquina, tal. O Majola, o Macude e Juiz de Fora. Vinha pra lá pra cobrir, você ia... Entendi. Era assim, a Secretaria de Obras, Impave, Defesa Civil... E você ficava por dentro disso para poder mostrar o que assessor, eu era estagiário. Eu tinha que, por exemplo, teve um buraco lá, eu tinha que ir lá fotografar, Secretaria de Obras, tampou, nesse final de semana. Você criava aquela matériazinha, 30 buracos na região de Santa Terezinha, por exemplo. Aí eu falei, caramba, eu fazia aquilo, fazia. Mas não era? Não, aí eu falei assim, pô, tá legal pra mim, não tô tendo trabalho quase nenhum, é fácil demais, é tranquilo demais. E fui levando, fiquei lá quase um ano também. Aí nisso, eu tive a minha câmera fotógrafa, tem ainda a câmera que eu gosto de tirar foto. E eu teve um jogo aqui em São João, que o São João estava disputando a Copa Alterosa Sub-20. Você até estava jogando esse jogo. São João e Tupi. 2018 ou 2019. Foi sub... Acho que foi do início de 2019. Isso. Você tá sub-20. Você tá até jogando para São João. Aí nisso, eu falei, vou levar a câmera e tirar uma foto. Eu tenho essa foto, eu tenho foto desse dia. Aí eu levei a câmera, coloquei meu banquinho atrás do gol, meu bonezinho, fico lá viajando, tirando foto, viajando, pensando na morte da bezerra. Aí eu tirando umas fotos, e eu conheci o massagista do Tupi, o Adeil na época, que eu tinha trabalhado no toque de bola, eu lidava com ele ali e tal. E nisso que eu tô tirando as fotos, acabou o jogo, passou um dia, umas pessoas vieram mandar mensagem pedindo foto. E uma delas, o Adeil, que é massagista, e o Guilherme, que é o fisiologista era fisiologista do Tupi, ele tava um profissional hoje exemplar. O Adeil hoje tá no Palmeiras, pra você ter ideia, e o Guilherme do Tombense. Aí acabou, eles me pediram as fotos, mandei e tal. Aí o Tupi tinha acabado de mandar a assessora de imprensa embora, teve um problema lá. Ele tinha acabado de mandar a assessora de imprensa embora e estava querendo montar uma equipe. E lembraram de mim nessa situação. Sim. Quem lembrou foi até esse ADIU, o rapaz lá, comentaram com ele comentou com o Dalvan, que é um dos amigos meus. De um moleque, tirou foto aqui. Vamos chamar ele para conversar, ele estuda em Juiz de Fora, tal, não vai ter tanto custo, é estagiário. Aí me chamaram pra conversar, eu falei, eu vou voltar pra esse trem. Tupi, eu gosto de time do interior assim, sabe? Tava em Juiz de Fora também, tava fácil pra você. Dava pra eu conciliar os dois, a Secretaria de Obras e o Tupi. Entendi. Aí eu falei, vou pra esse trem. Aí lá vai eu, esse Nicanor me chamou pra conversar. E o Nicanor era o que de lá na época? No Tupi ele era diretor de futebol. Entendi. Tinha feito a campanha exemplar, o Tupi tinha sido campeão mineiro do interior, sabe? Aí me chamou pra conversar. Da primeira divisão. Sim. Me chamou para conversar, foi eu, a Fernanda Evarista, que ia ser assessora, e esse Dalvan. Aí lá vai eu. Eu falei, vou chegar lá bonito, né? Bacana, né? Coloquei uma gola polo, aqui, imprimi, Santiago, umas 30 páginas de reportagem minha, que eu fiz foto legal. Minha. Seu currículo, no caso, tudo, você fez? Levei tudo. Você foi pra guerra mesmo, assim, o lugar é meu, tô mostrando isso. E a ideia deles era criar um departamento, sabe? Entendi. Aí levei tudo. Quando eu cheguei lá, eu já vi que eu ia ter uma afinidade boa com a galera. Comecei a falar de futebol e tal. Aí viram. Aí contrataram a gente. Eu estagiário. A Fernanda como assessora, o Dalvan também. E eu como estagiário. Entendi. Aí lá vai eu. Aí ia começar só no outro ano que ia começar o Campeonato Mineiro. Só que já tava rolando essa Copa Alterosa. Eu já tava lá, falei, vambora, vamos cobrir. Vamos cobrir essa Copa Alterosa. Tinha classificado, passado de São João, classificou pra semifinais. A gente lá e aqui. Foi jogos duros, 2-1, 2-0, acho. E classificaram pra semi e pra final. Eu acompanhei eles. Aí comecei a pegar intimidade, porque assim, só ia eu. Os assessores não iam, eu que ia, de estagiário. Fui para alguns jogos fora, viagens, você vai pegando amizade. Esse Guilherme hoje virou um dos meus melhores amigos de futebol, ia com ele. Aí tirava as fotos deles, aí você sabe como é que é, né? Vai pegando mais intimidade. E nisso ia começar o Campeonato Mineiro da primeira divisão no ano seguinte, em janeiro. Isso aí foi em outubro, novembro, dezembro. E eu cobri o Tupi direto.
tudo que tinha Tupi, eu tava lá, ficava fazendo. Aí eu chego no clube, começo a fazer amizade física cozinheira, com o diretor. Eu acordava de manhã, ia pra secretaria de obras, eu nem ia pra casa. Eu passava lá, emendava, almoçava lá com as cozinheiras, no clube, com o diretor, ficava lá de tarde, às vezes nem tinha coisa pra fazer. Eu colocava jogo lá pra gente ver, que eu sabia, ó, eles querem jogador tal, vamos ficar vendo o jogo junto. Entendi. Vamos ficar. Eu via eles falando que queria trazer algum jogador, eu ia e ficava vendo o jogo com eles. Aí eu não falava nada, só que se me perguntasse, eu falava, eu conheço esse jogador, esse é bom jogador, gostei. E de certa forma, assim, desculpa até te cortar, mas, pô, você tava fazendo nada, relativamente. Mas já tava mostrando pra galera, olha, eu tenho interesse, eu tenho isso aqui de tempo, de certa forma, e tava utilizando ele até pra fazer um certo networking mesmo ali. Já apresentando as suas qualidades ali, e uma coisa bem natural, que você é muito comunicativo, creio que isso foi agregando. Mas só uma coisa que eu acho que o pessoal não deve ter pego, e pra gente contextualizar, foi em 2019. Isso, 2019 eu fui pro Tupi, como assessor ali. Aliás, foi final de 2018. Até que começou como Sub-20, você fez o projeto pro ano seguinte. Isso. Final de 2018, no Sub-20. Que é onde você estava chegando com o pessoal, mostrando vídeo e tal lá. Em 2019 começou a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Eu era estagiário de... Só que nisso, quando foi começar a primeira divisão, o pessoal falou comigo, Juninho, você vai ter que ficar mais aqui, cara. Porque vai começar o campeonato e tal. Aí aumentaram um pouco o valor que ia me pagar. Aí eu falei, então vou sair da secretaria de obras e vou ficar só no Tupi. Agradeci. Aí que eu ficava o dia inteiro lá mesmo. Chegava lá, às vezes treinava 9 horas da manhã, chegava 7 horas, ficava lá o dia inteiro, só ia de noite pra faculdade. Entendi. Isso aí foi no meu último ano de faculdade, 2019. Eu era dividido em Tupi, faculdade. Tupi, faculdade, Tupi, faculdade. E foi ali. Aí a gente já entra na parte da análise, porque assim, análise de desempenho. Em 2019 eu comecei como assessor. O Campeonato Mineiro, da primeira divisão, eu fiz como estagiário, assessor de imprensa, só que eu já não era estagiário. Eu entre aspas, virei o assessor de imprensa. Não o assessor, mas junto com a Fernanda e com o Dalma. Não oficialmente, mas você trabalhava com... Isso. Seria isso. Minha função aqui era cuidar do Instagram, cuidar do Facebook, marcar entrevistas com jogadores para a imprensa, por exemplo. A Globo, a Alterosa, a Panorama, Globo, né? Juiz de Fora de Integração, quer fazer uma entrevista com o treinador, agendava e tal. Tirava foto de todos os treinos, todos os jogos, passava para a imprensa, para eles usarem reportagem em jornal, sabe? Fazia um material entregando para a imprensa sobre os nossos jogadores, as contratações. Era isso que eu fazia. E nisso, durante os jogos em casa do Campeonato Mineiro, que era uma coisa assim, eu que estava acostumado com um amador, assim, dentro do campo do amador, quando começou o Campeonato Mineiro, minha visão abriu completamente. Aí eu ficava dentro dos campos tirando a foto pro Tupi. Legal. Contato direto ali. E nas viagens, só ia eu, dos assessores, entendeu? Apesar de ser, entre aspas, estagiário, eu que ia pras viagens. Então eu tive a oportunidade de jogar contra o Atlético, no Horto. Legal demais. Sabe? Como estagiário, jogando contra o América no Horto, enfrentando o Cruzeiro, sabe? Então, e você ali, literalmente dentro do campo, lidando com aquela situação. E nessa época eu era assessor de imprensa. E eu ficava assim, encantado de jogar contra o Atlético, pô. Eu ia no vestiário do Atlético trocar a escalação. Por exemplo, uma hora antes do jogo, eu dava a escalação do Tupi, eles me davam do Atlético. Numa dessas eu entro dentro do vestiário, tá o Éder Aleixo. Éder Aleixo, pra quem não sabe, é membro da comissão do Atlético. Foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, jogou a Copa de 82, bater na bola é brincadeira. É um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Eu entro no vestiário para trocar a escalação, e ele era conhecido por chutar muito, né? Aí eu entro no vestiário para trocar a escalação, tá aí fazendo embaixadinha. E eu nem vendo que ele tá me vendo. Eu falei, pô, caramba, o Éder aqui, mas do meu lado. Na hora que eu vou chamar o cara pra trocar a escalação, ele finge que vai me dar uma bolada, Santiago. Aí na hora, o papel caiu pro chão, ele, calma, tô brincando com você, fica tranquilo. Já deu uma quebrada de gelo ali. Vou chutar em você não, fica tranquilo. Aí fomos ali, trocamos a escalação, Tupi Atlético, e eu falei, caramba, que loucura, que doideira. E uma outra história interessante também desses jogos contra os times da capital, que a gente foi jogar contra o América. E nisso eu preparava a escalação também para a imprensa, mesmo que eu trocava com a equipe adversária, eu preparava para a imprensa. O América Mineiro, eu entregando a escalação para a imprensa, beleza, tranquilo ali, deu para entregar, fazia 20.
sempre fazia 20, gosto de time interior, tudo, fiz Copa América, fiz 20, eu já vi que ficou meio assim, 20, papelzinho era pouco. Sim. Eu falei, caramba, acho que era 20 ou 15 que eu fazia. Aí quanto ao Atlético, nem passou pela minha cabeça que eu tinha que fazer muito mais, que era... A gente ia jogar contra o América, passou 2 rodadas de jogar contra o Atlético também em BH, Santiago. Na hora que eu chego com os papéis assim para entregar, os papéis, né, para entregar, para trocar para a imprensa, precisava de 100. Que loucura, velho. Eu falei, caraca, muito diferente você pegar um time grande. Tava acostumado com outra visão, né, ali. Aí eu, a partir dali, eu comecei a colar na porta do vestiário também, para quem precisasse tirar foto, fazer. Mas é uma experiência, assim, que foi muito importante, imagina, muito legal. Eu fui nessa época também, na inauguração do campeonato, lançamento do campeonato. A gente sentou na mesa com o Levi Coupe, que era treinador do Atlético, o Leonardo Silva, que era capitão do Atlético, sabe? O Léo, zagueiro do Cruzeiro, o Fábio, no lançamento dentro do Mineirão, tinha 3, 4 representantes de cada clube, tava eu lá junto com o Atlético, América, sabe? Aí, já entrando na análise, se me permite. Claro, ali, o treinador era Ailton Ferraz. Ailton Ferraz foi um jogador que jogou nos anos 90 no futebol brasileiro, aquele gol de barriga do Renato, 95, Flamengo, ele que faz o gol, na súmula o gol é dele, que ele chuta, bate na barriga do Renato. O Grêmio, campeão 96 brasileiro, ele faz o gol do título, participou do time de 87 do Flamengo, que tem essa polêmica com o Sport, multicampeão. Hoje ele é auxiliar técnico do Fluminense. Entendi. Ele era o treinador do Tupi. E nisso, que a gente estava na preparação para iniciar o Campeonato Mineiro, a gente precisava de alguém para filmar treinos. Por exemplo, ele queria melhorar alguma coisa no treino, para filmar os jogos, para filmar jogo-treino, e ter informações sobre o adversário, ele queria apresentar um material para o adversário. E ele precisava de trouxe novidade, né? De certa forma. Não era algo que o Tupi fazia ainda. Não tinha. Na nossa época não tinha. E eu sabia editar vídeo, entendeu? Por vir do jornalismo. E eu tenho um mínimo conhecimento tático, técnico na época do futebol, eles me incentivaram. Não é que você é humilde, cara. Mínimo não. Você sabe muito. Sabia um pouquinho. Sim, lógico que você adquiriu mais experiência, mas você já tinha muito potencial e tá tentando ser humilde aqui. Mas o Juninho, vocês podem perceber, comunicativo. E o Juninho sempre foi muito centrado, muito inteligente. Eu tenho certeza que essa qualidade foi se destacando. Então os caras falaram, o rapaz ali, vamos supor, né? O Juninho acho que poderia cumprir esse papel, até porque, como você falou, editar vídeo e tal, sabe? Vamos atrelar isso. Verdade. Então você foi o nome que eles escolheram ou você se... Não, eu posso fazer. Eles estavam precisando, e nessa época tem o Nicanor, que era o diretor do Tupi, que eu sou muito grato. Ele era o diretor do Tupi na época. Ele também é jornalista. Ele formou em jornalismo, sabe? Mas trabalhou muitos anos no Ipatinga, como diretor e tal. Trabalhou de assessor de imprensa no Ipatinga. Quando o Ipatinga foi primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi 2008, 2007. Ele era o assessor de imprensa do Ipatinga. Ele era o assessor de imprensa. E ele se via, eu tinha isso comigo, ele se via muito em mim, em algumas coisas. E ele, na hora que ele viu isso, ele já convivia muito comigo, ele falou assim que eu poderia ajudar editando os vídeos. Pô, legal. Aí eu comecei, através do incentivo do Ailton, falando que precisava de alguém, e o Nicanor falando que eu poderia entender suporte através dele. E aí, nisso, a nossa comissão era muito boa no Tupi, mas muito boa. Todos depois ali trabalhando em time grande. Legal. O Ailton no Fluminense, esse Adeil massagista no Palmeiras. É futebol feminino? Ele é futebol feminino. O Hugo, treinador de goleiro, foi pro Cruzeiro depois. O Guilherme foi para Tombense, sabe? Depois veio também o preparador físico, o Jonas, que estava no Vila Nova agora na Série B, sabe? No Tupi eu trabalhei com muitas pessoas boas, Luiz Augusto, preparador físico, Beto, treinador, Luiz Augusto estava no Sampaio Correia, com Goiás, trabalhou com o Léo Condé, o treinador que subiu com o Vitória para a primeira, muitos anos. Então, assim, eu aprendi muito, principalmente com o Hugo e com o Guilherme. Bacana. O Juan também, fisioterapeuta, nossa, tem muito conhecimento. Uma galera ótima, você estava no meio tipo assim, de pessoas que são diferentes, tanto que conseguiram ir para outros clubes. E o Hugo hoje, inclusive, nós vamos trabalhar juntos em breve de novo, no Ipatinga, nós fechamos para voltar para lá. Legal. Eu ia para casa deles, e morava junto. Nossa, a comissão morava junto. A gente ficava o dia inteiro assistindo o jogo, editando vídeo, ele me ensinando, porque eu não sabia tudo. Aliás, hoje eu não sei tudo. Mas eu não sabia absolutamente nada. Ele falou, Juninho, analisa isso aqui, bola parada, eu preciso desses cortes. O jogador, quando você quer analisar um jogador tal, ele tem que estar aqui, essas coisas, esse tipo de coisa, foi me dando toque. Eu fui aprendendo muito, um dos meus melhores amigos. Aprendi muito com ele com o Guilherme. E o Guilherme me dando uns toques assim, eu ia pra treino, eu ia de chinelo, chegava lá, cheguei com camisa vermelha na época, vermelha,
Rival, era o rival, era do Pinambás, era o primeiro jogo nosso do Mineiro, era contra o Pinambás. Ele já me deu uma dor, Juninho, não chega assim com camisa vermelha, não chega de chinelo, não chega de tênis, usa uma meia mais alta. Ali uma os dois, eu aprendi muito com os dois. Legal, são referências pra mim. Legal. E ali eu fui começando a entrar na análise. Eles pagaram alguns cursos pra eu fazer. Que legal, cara. Aí foi isso. Só que nesse meio tempo, acabou o Mineiro, eles foram embora. Hugo foi embora, Nicanor, o diretor, foi embora. E eu tinha que ficar. Porque eles foram para Ipatinga. E eu tinha que ficar por quê? Porque eu tinha que terminar a faculdade. E eu doido pra ir com eles. Doido, porque assim, como pessoa eu gosto. O meu irmãozaço. Mas também talvez seria uma oportunidade boa de carreira, né? Só que eu tinha que terminar a faculdade. E eu nem sabia se eu queria ser assessor de imprensa ainda, se eu queria continuar começar na análise de desempenho mesmo, que nessa época eu dividia ainda. Era um trabalho muito pouco, a verdade era essa, porque eu tinha que dividir. Aí acabou o Campeonato Mineiro e ia começar a Série D do Brasileirão. Eu falei, não vou fazer os dois mais. Não dá. Não vou. E foquei na análise. Comecei a focar, aprender mais. Já no segundo semestre no Brasileirão da Série D, eu fiquei só na análise. Entendi. E o que aconteceu? No ano seguinte, eu fui pro Ipatinga com eles. Eles continuaram no Ipatinga. Em 2020, aí eu... Que foi no... Entendi, aí entrou a pandemia ali também, né? Que é um assunto interessante de como foi trabalhar. Chegou a trabalhar com a pandemia rolando, você estava trabalhando. Você lembra disso? Sim. A gente foi para lá em 2020, fizemos a pré-temporada. E aí veio o susto. E a gente começou o campeonato, foram 4 ou 5 rodadas, nós estávamos brigando para subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Trabalho bom então, até então. Era um trabalho bem. Com dificuldades financeiras, porque o clube passava um momento terrível financeiramente. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Aí veio a pandemia. Nisso que veio a pandemia, a gente ficou vários meses em casa, parado. Nossa, e aquilo era... todo mundo ali foi baque, né? Foi difícil, cara, porque eu tava longe de casa, vim correndo para casa. Eu tive o baque mesmo de saber o que seria pandemia quando eu cheguei aqui. A gente fica tão ilhado no trabalho, tão ilhado. Quando eu cheguei, meus pais foram me buscar em Bicas, porque a gente, Ipatinga passa por Bicas, né? Na hora de voltar, longe, tem um caminho que passa, a gente passa em frente de Bicas. Na hora que eu vi meu pai e minha mãe de máscara dentro do carro, álcool, lavando eu tudo antes de entrar no carro, eu falei, meu Deus. E a Massinha quase que não se cuidou na pandemia. Quase não. Vai assistir, calma. Aí, te salvei agora. Tá vendo, Massinha? Essa parte eu não vou cortar não, mas você viu, né? Porque ele falou, sacanagem. Jogou álcool em mim tudo, passando sacola no pé. Cuidou muito. Que é isso, mano? Você tá achando que eu tô indo pra guerra? Eu achei que o mundo tá acabando. Você não tinha tido entendimento ainda e ela já tava ali Não tinha. Aí a gente teve essa parada e nisso o clube com dificuldades financeiras. Sabemos, vários jogadores saíram com o contrato, rescindiram o contrato, porque o clube não estava com o salário atrasado. Não entra verba, como é que vai? Não tinha dinheiro, como é que vai fazer? Tá difícil. Como é que vai pagar jogador sem estar tendo futebol, sem estar tendo renda? Aí a gente ficou alguns meses em casa e voltou pra lá. Isso que a gente voltou, cara, foram muitos meses. Os jogos tinham que ser de portões fechados. Foi março que acho que entramos, mas que o futebol foi voltar, talvez foi pro segundo semestre pra lá. Foi difícil, cara. E mesmo assim com inúmeras restrições, imagino, né? Tinha que fazer exame toda semana de Covid, não aguentava mais. Nossa, Deus. No nariz, toda semana. Fazia uma raiva. Imagina. E retornaram pra lá? Retornando pra lá, a gente acabou não classificando. No final a gente acabou brigando para não cair. Que loucura. Pressão de torcida, mesmo não tendo torcida no campo, pressão pra gente. Porque o Ipatinga, pra quem não sabe, do interior de Minas, é uma das maiores torcidas. É um time de tradição, jogou Série A de brasileiro, foi semifinalista da Copa do Brasil. Isso não faz 50 anos, isso faz 10, 15 anos atrás. Entendeu? É um time que tem uma torcida. E cobravam bastante. A gente passou um pouco de aperto lá, mas pelo menos não caímos. A gente não caiu, livrou o time do rebaixamento. E no ano seguinte, eu acabei acertando com o União Luziense, que tinha subido da terceira. Eu lembro que você ficou feliz pra caramba, a gente tava lá no Zeca, e eu lembro que você ficou bem feliz, uniforme bacana, os caras tinham uma bolsa, uma estrutura um pouco melhor, assim, pro que talvez você estava acostumado, seria isso? Então, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Porque assim, os dois clubes que eu tinha trabalhado, Tupi e Ipatinga, tem um pouco mais de torcida, são clubes mais tradicionais. União Luziense é um clube mais novo, que começou a disputar mais, e tinha uma estrutura boa na época. Isso aí foi 2021. Sim. E tinha investimento e tal, o CT era bacana, o CT é o que era do América Mineiro na base, eles fizeram uma parceria. Lá em Santa Luzia. E assim, o nosso time lá era bom. Isso foi profissional também, profissional. Sub-20 só profissional.
Do Sub-20 que eu trabalhei um pouquinho no Tupi ali como assessor de imprensa, no final e depois no Contagem que a gente vai chegar. União Luziense foi 2021. Fizemos a campanha, quase subimos também no Campeonato Mineiro, mas batemos na trave, o time era bom. A gente acompanhou. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Só que lá eu fiz muitos amigos também, trabalhei bem, deixei portas abertas. E o que aconteceu? No ano seguinte, Santiago, aliás, acabou o campeonato no União Luziense, o primeiro semestre. No segundo semestre eu tive algumas propostas. E eu fui pro River do Piauí, através do Wallace Lemos, que é o treinador aí do interior. Nossa, foi lá pra cima, velho. Que eu tinha vontade dessa sair de Minas, assim, buscar conhecer outro lugar, outro polo. Só que esse período coincidiu com o período que meu pai teve um problema, que ele até veio aqui no programa, falou do câncer dele, que ele teve. Só que, assim, na época não estava tão explícito, igual foi depois de desenvolver. E, assim, não que ele tivesse sentindo a minha falta, que ele pediu pra eu ficar aqui, só que eu senti, cara, eu cheguei no Piauí, longe, hein? Custei pra chegar, mas cheguei. Fui de avião, mas na hora que eu cheguei, que eu pisei lá do lado de fora, abrindo, ver aquele vento quente na minha cara. Vento não, que bafo mesmo. Quente. A gente tá reclamando do calor aqui agora, eu sempre imagino lá como é que tá. Imagino. Quando eu pisei lá, cara, assim, eu falei, Senhor, é isso que você tem pra mim mesmo? Não questão de lugar, mas assim, veio o pensamento do meu pai na hora, cara, assim, de eu ligando pra ele, eu conversava com ele, eu senti que ele não tava 100% com aquela situação. E assim, eu não tinha desenvolvido todo o problema ainda. A pessoa mais próxima dele sou eu. A verdade é essa. De conversar, de falar de futebol, que as nossas vidas parecem muito, muita coisa. Sim. A intimidade que eu tenho com ele. Essa amizade, são próximos nesse ponto. E eu conversava com ele, eu não sentia ele bem, não sentia. Eu falei, cara, quer saber que se dane isso aqui? Eu tenho 20 e poucos anos, eu vou poder trabalhar até 50, 60 com isso aqui, ou passar um tempo com ele em casa. Pedi desculpa pro Wallace, pedi desculpa à diretoria do clube, que era um projeto legal, a gente ia disputar a Copa do Nordeste, Campeonato Estadual. É um clube de tradição, para quem não sabe, fala River, o pessoal acha River Plate, né? River do Piauí. E esse River é o time de maior tradição do Piauí, é o maior campeão, a maior torcida do Piauí. Fez boas campanhas em Copa do Brasil, é um time de massa, muita torcida. Que às vezes a gente concentra muito aqui no Sudeste, acaba esquecendo do time do Nordeste. Só que aí eu pedi desculpa, cara, eu fiquei com uma vergonha de falar que eu ia embora por causa disso e tal. E assim, foi ruim pra mim, cara, que eu fiquei derrotada. Aí nisso, acabou, tal, eu falei, passou. Ficou bem mal no caso. Você acha que, assim, por conta de ter voltado pra ficar com seu pai, imagino que não. Obviamente, tenho certeza que, conhecendo você, não foi essa sua chateação. Mas talvez por conta da oportunidade, por conta de ter saído da forma como você saiu, né? No sentido de, poxa, os caras confiaram em mim, não pensaram em outra pessoa, me deram esse voto de confiança, eu chego aqui e agora eu volto, e conhecendo você, a sua hombridade, eu tenho certeza que eu pensado até no clube. Sim. Tipo, o que vai ser desde agora? Quem que eles vão chamar e tal? Foram poucos dias, foram 3 dias que eu fiquei lá. Foi. Sabe? E eu falei assim, vou embora. Do nada eu peguei, juntei minhas coisas e visei o treinador que estava indo embora e tal. Já peguei tinha um avião, por exemplo, eu não sei se era, você ia decidir 3, 4 horas da tarde, tinha um voo 6 horas, já peguei. Quando eu cheguei no aeroporto, eu pensei, o dia mais feliz da minha vida. Tô indo embora, voltar pro meu pai, ficar com meu pai. Que bom. Nossa, legal. Foi pra mim. E assim, se você quiser falar, tudo bem, mas eu lembro quando você chegou, você contou pra gente, já falei pra vocês, só pra contextualizar novamente. O Juninho, a gente tem essa amizade, a gente sempre foi muito amigo, então a gente conversava bastante. Eu lembro que, você ficou sem comer, mano. Você ficou... Não, isso aí foi na segunda vez que eu vou contar agora. Quando você ficou sem comer, de tanto que ele sente essa... O Juninho, ele é assim, cara. Eles estão vendo esse aqui, mas ele é desse jeito. Ele sente mesmo, ele leva o negócio à vera, de verdade ali. Então, tenho certeza que foi uma experiência muito delicada pra você. E te conhecendo próximo, eu tenho certeza que, cara, foi difícil tomar esse tipo de atitude. O pior pra mim foi no ano seguinte. Falei assim, vou ficar esse 2021 final do tranquilo. Com seu pai. Chegou 2022, o pessoal do Nacional de Muriaé me ligou. O Nacional, todo ano de Muriaé, briga para subir no Campeonato Mineiro. Paga bem, assim, pro interior, estrutura boa, perto de casa. Falei, oportunidade perfeita, cara. Tudo que você... Nossa, morava em hotel, ia morar em hotel, tudo direitinho, 2 horas eu tô em casa. Santiago, acertei tudo, participei da montagem do elenco. Porque, para quem não sabe, o analista, às vezes, ele participa da montagem. Dependendo do clube, ele participa da montagem do elenco, vendo jogos, analisando os jogadores e tal. Só que foi a mesma coisa, cara. Ali que eu fiquei pior, assim, em questão de sentimento, de coração. Porque eu cheguei a apresentar no outro dia, eu falei, não vou ficar. Meu pai ainda tá ruim, não consigo. Pra eu falar, eu participei de tudo.
Fiquei derrotado. Só que eu falei, eu não posso ficar com esse sentimento, eu não posso ficar com essa situação ruim, porque eu não vou conseguir trabalhar. Não. Então eu peguei minhas coisas, tinha um amigo meu que morava em Goiás, o Vitor, ele tava vindo coincidentemente no dia, eu falei... Vitinho Torres, ele foi pra lá nesse período. Eu vou ser, velho, se dando isso aqui, vou embora. E assim, eu sempre gostei do Nacional, sempre tive vontade de trabalhar no Nacional de Goiás. Eu vi um estádio bom, estrutura boa, montava boas equipes, por isso aqui todo ano, foram 6 anos batendo na trave para não subir. Todo campeonato que entrava era como candidato. Aí eu cheguei, aí eu falei assim, já que eu vou ficar em casa, que eu vou ficar com meu pai, eu preciso arrumar outra coisa. Não posso ficar sem receber, sem ter uma renda. E aí que entra meu tio, Zé, onde você trabalhava na loja também. Eu pedi para ele para trabalhar, que eu geralmente trabalhava lá quando era mais novo, no final de ano, ajudava. E eu pedi ele para trabalhar lá. Ninguém entendeu nada, pô. Aparecia no Instagram, aparecia no Facebook, toda hora eu trabalhando, fazendo as coisas, trabalhando de novo aqui em São João, na loja do meu tio. Os outros me perguntavam todo dia, eu tinha que ficar explicando toda hora que era a situação do meu pai, tá fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E não podia falar tanto, porque meu pai não gostava que falasse disso. A gente conversou um pouco sobre isso aqui. E eu tinha que explicar que eu tava querendo ficar um pouco aqui, tal, e fazendo material individual para atletas. Nesse meio tempo. Legal. Porque, às vezes... Era uma renda extra ali também, né? Eu fazia material de DVD, que a gente chamava no futebol antigamente, que é com os melhores momentos, e para alguns atletas eu passava tipo uma consultoria em relação ao posicionamento, receber a bola, Legal. tomada de decisão para ele, pegava todas as filmagens para ver o que ele poderia evoluir. E nisso eu fui me trabalhando a cabeça, conversando com meu pai, vendo a evolução dele, da situação, vendo que ele trabalhava normal no campo e tal, fui criando coragem. Foi te dando um pouco mais de tranquilidade ali. Aí eu falei assim, cara, eu preciso voltar, porque eu sei que eu tenho muito para acrescentar. Essa é a realidade. No time que eu trabalhei, algumas coisas eu acrescento bastante. Muito. E eu falei assim, eu tenho que voltar pro futebol, velho, eu não posso ficar aqui parado. Isso foi 23? Isso já tava final de 2022. 22, desculpa. Eu fiquei 1 ano e pouco no Zé. Sim. Eu tinha que voltar pro futebol. Quando eu coloquei na cabeça, quando aparecer alguma coisa, eu vou. Aí nisso eu mantenho contato. Todos que eu trabalhei eu mantenho contato com alguém, tem muitos amigos. Eu, graças a Deus, os lugares que eu trabalhei, eu saí de portas abertas. E nisso o diretor me fez um convite para ir retornar para o União Luziense, no módulo 2, do Campeonato Mineiro. O módulo 2, para quem não sabe, é a divisão de acesso. E nisso eu falei, vou aceitar. Nisso me ligou, o Flávio Lopes, treinador, o Flávio Lopes, ex-jogador do América Mineiro. Eu aceitei. Você já tinha ido lá, já conhecia a estrutura? Seria melhor para retornar para um lugar que eu conhecesse. Tive outras situações, até financeiramente melhor, até de estrutura melhor. Então não foi tipo a primeira? Apareceu no União? Não. Entendi. Assim, eu conversei bem, foi conversando e tal, se surgiu oportunidade me chama e tal. Aí fui para lá, graças a Deus consegui trabalhar. E retornar minha vida no futebol, assim, retornar meu prazer de trabalhar com futebol, que eu ficava aqui, sabe, não sentia aquele tesão, aquela ânsia que eu tenho de futebol, de querer mudar as coisas, de ver meu trabalho ajudando em alguma coisa. Fui pra lá e depois, posteriormente, eu fui pro Contagem, onde eu tava agora no segundo semestre, né? No segundo semestre eu fui pro Contagem, que a gente disputou lá o Campeonato Mineiro da segunda divisão, que no caso é a terceira. E também no Sub-20 o módulo 2, que é a segunda do Sub-20. Nós somos campeões no Sub-20, subimos para a primeira divisão Contagem. Eu participei pouco desse processo, porque eu cheguei no final, era uma outra comissão, eu ajudei em algumas coisas, mas a gente conseguiu acesso para a primeira divisão com Contagem, que para um time do interior, você chegar na primeira divisão é bom demais. E no profissional a gente bateu na trave, a gente saiu do campeonato com um dos melhores campanhas, mas perdemos no mata-mata, na disputa de pênalti. Saímos em 8 jogos, nós tomamos 2 gols. Que isso, cara. 2 gols. Legal. E assim... Uma ótima campanha. Uma ótima campanha, só que a gente perdeu nos pênaltis para a equipe que subiu, que foi o Valério. A nossa equipe, o nosso time era muito bom, assim, vários jogadores. Isso seria... Contagem subiria para qual divisão? Segunda? Para o módulo 2, que na verdade seria a segunda Mineiro. Isso. O nosso time do Contagem, esse ano, ele tinha um nível de primeira divisão de Mineiro. Nosso goleiro era do Bahia. Nosso lateral direito base do Grêmio, zagueiro do Grêmio, sabe? O nosso volante jogou ano passado no Cruzeiro, a Série B do Brasileiro, retrasado, então... sabe? A gente foi um mapeamento de elenco, foi uma montagem, foi um time... Você participou desse processo? Participei. A análise de desempenho, Santiago, até a gente aproveita para falar isso. Eu queria que eu puxei isso, quero que a gente, antes de falar de 2024 e do seu
acerto. Eu acho que a gente está falando bastante aqui da análise de desempenho. O que um analista de desempenho faz, eu acho que é o momento da gente poder falar. Porque talvez você está assistindo e você não entende muito bem essas linguagens de futebol. Porque quem é do meio do futebol entende. Por exemplo, igual o Juninho citou aqui, fiz uma consultoria esportiva com o cara. Pô, mano, você escuta isso, você pensa o quê? Você pode imaginar N coisas. Mas para mim, que já estou acostumado, eu entendi. Que é você passar para o jogador, grossamente falando, o que você pode fazer, cara, em campo. O que você pode fazer para melhorar, qual ação você pode tomar. Então agora eu queria que você falasse para a gente primeiro, antes de a gente entrar no acerto para 2024, explica para nós e para mim, principalmente, o termo correto, mas para quem está nos assistindo, o que é o analista de desempenho, o que ele faz, o que seria essa profissão? Então, Santiago, a análise de desempenho nada mais resumindo bastante, é um auxiliar da comissão técnica do treinador que, através de dados, de informações, de dados quantitativos e qualitativos, que seria isso. O quantitativos por exemplo, quantos cruzamentos a gente deu no jogo, quantos chutes a gente fez, quantas posses a gente perdeu em determinado local do campo. E os dados qualitativos é aquilo em cima de um conhecimento, entre aspas, daquilo que a gente treina. Por exemplo, a gente está treinando uma formação 4-3-3, sem a bola, eu quero que o jogador tal faça o quê? Então, qual tipo de atitude, qual tipo de comportamento que ele tem a ter? Aí é uma análise qualitativa. Sim? Ele poderia estar aqui, ele poderia estar lá. Então, a análise de desempenho é isso, é fornecer a comissão e o treinador um aparato para ele tomar a decisão, para o treinador tomar a decisão em cima daquilo, escalar jogador tal em cima daquilo, montar uma estratégia em cima da equipe adversária ou em cima das qualidades que nós temos. Porque você cobre os dois lados da moeda, né? Você cobre o seu, faz ali também, mas também tem que olhar os adversários. Não, o analista hoje, em vários clubes do Brasil, em clubes grandes, jogos Série A de Campeonato Brasileiro, tem clubes que tem 6 analistas, 7 analistas, cada um trabalha com uma coisa. Tem um que trabalha a equipe adversária, tem um que trabalha a própria equipe. Hoje em dia, os treinadores aí, que geralmente vêm de fora, tem uma pessoa exclusiva, um analista exclusivo para a bola parada. Por exemplo, do Palmeiras, um rapaz toma conta só das bolas paradas. Aí você vê na televisão, o Palmeiras fazendo gol todo jogo, Gustavo Gomes, Luan, Murilo, todo jogo, gol do Palmeiras de cabeça. Tem alguém ali tem uma variação forte naquilo. Tem uma variação ali. A gente tem que perceber quem bate, se é pé aberto ou pé fechado, o que é isso? É o canhoto, o direito que bate, onde que o zagueiro tem que estar, tipo de marcação. Se é por zona, se é mista, se é individual. A gente fala zona que o pessoal até, mas aqui zona é por região do campo. Mista é quando tem 2 ou 3 na individual, entendeu? Cada um marca um jogador, já é pré-determinado. 9 marca o 3, o 4 marca o 5. E assim, é um mercado que está abrindo muito no futebol. Porque hoje em dia, principalmente depois da Copa de 2014, ali o Brasil perdeu para a Alemanha, o brasileiro tentou achar inovações para trazer, ver o que pode melhorar, e chegaram nessa parte. Hoje muito é dado, né? Então, 2014 antes, você acha que tinha pouquíssimo? Não, sempre teve. A análise de desempenho, na verdade, sempre teve. Sempre teve alguém filmando o jogo, anotando o que pode melhorar. Isso é análise de desempenho. Só que existe várias maneiras de você evoluir naquilo. Com computador, com programas que já editam o jogo durante o jogo, que te dão as estatísticas. Um pouco mais de velocidade, talvez, também. Entendeu? Igual, por exemplo, hoje a gente trabalha, pelo menos no meu caso, não sei, eu nunca tive a experiência de trabalhar num clube aí de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Mas, calma. se espera. A gente, durante o jogo, a gente fica com o notebook e com a câmera, filmando o jogo e já cortando. Ali no programa, eu deixo separado. Os cruzamentos nossos foram de onde? Aonde que nós roubamos mais bola? Aonde que a gente está precisando atacar mais? Isso eu fico com o rádio comunicador. Cara, bizarro, hein, mano? Prestar atenção nisso tudo, hein? É por isso que é bom cada vez ter mais gente. Um rádio comunicador conversando com... Então, olha que loucura. Me explica se eu estiver errado, me corrige, né? Você tá durante o jogo, gravando o que você vai falar depois do jogo, auxiliando durante o jogo, sim, e aquilo pode surtir efeito talvez naquele minuto. Tipo, a sua fala ali, a sua percepção na hora. Ô, professor, tal coisa e tal. E, tipo, talvez naquele momento, naquele mesmo jogo, é importante. Pô, tempo atrás isso não acontecia. Não. Final do jogo, o cara ia falar pro treinador talvez tentar trabalhar no treino para que talvez de novo dê certo num outro jogo. Então, tipo, você tá literalmente, você tá dentro de campo, cara. A sua presença ali é imprescindível, vamos colocar assim. Ajuda muito. Às vezes eu atrapalho também, mas a maioria das vezes não, vamos chegar lá, eu quero que a gente fale um pouco sobre isso também. Igual, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui raso do que aconteceu esse ano mesmo no Contagem, nós na
na divisão de acesso. Nós íamos jogar em casa contra o Serranense. Um jogo difícil, a gente líder do campeonato, eles jogando fechado. Ali eu tive uma percepção que um atleta poderia ocupar um espaço, um atacante lá, ele poderia vir por dentro, que o lateral estava demorando a vir para fazer o balanço para marcar ele. O balanço que a gente fala, a movimentação defensiva. E eu tentando falar, ninguém entendendo o banco. E ali era perto, o lugar que eu ficava era relativamente perto nesse estádio. Você estava tentando pelo rádio? Isso, eu estava tentando falar com o banco no rádio, só que na correria ali de auxiliar, eles não estavam conseguindo entender o que eu estava querendo falar. Tava tendo lá a rádio, não estava dando problema no rádio, só não estava conseguindo concentrar naquilo. Quando estava conseguindo passar a maneira que seria, com prancheta, talvez fica melhor de você explicar. E eu não aguentei ali, eu falei, cara, se a gente ocupar esse espaço ali... Vai dar bom. Vai, e a gente já tinha treinado isso durante a semana, e eu dei um grito no nosso goleiro. Ei, fala pro Rei, que é o menino até de Juiz de Fora, vim por dentro, que ele vai receber ali, a gente vai criar a chance de gol. O jogo tá bom pra jogar ali. E eu não gosto de falar com o atleta, porque eu geralmente passo pro treinador, passo pro auxiliar. Respeitando até a hierarquia do seu trabalho. Ali. Só que ali, esse ano ali no Contagem, eles me deram essa liberdade. Quando eu precisar falar, pode falar. Então tá, vou falar. Você tem respaldo, vou falar. Eu não gosto, porque você também está filmando o jogo, você vai dar um grito com o atleta? Não tem muito. E eu fiz isso. Falei, avisa pro Rei pra ele vir por dentro, que a gente vai ter chance de gol. Cara, passou 5 minutos e a gente fez gol assim. Nossa, Santiago. Ó, Juninho. Não, fiquei grande, cara. Fiquei satisfeito, cara. Porque é tão legal quando a gente vê uma situação dessa refletir em gol, que é o maior do futebol. É o melhor, é o gol e você quer, lógico. Que a gente fica feliz, a gente fica satisfeito, porque o futebol envolve muita gente. Envolve cozinheiro, faxineiro, rouparia, tia da cozinha, muita gente. Família do atleta, que depende dele. E nisso é muita gente fica esperando o resultado, acaba o jogo, é viagem e tal. Cara, você tem a oportunidade de influenciar diretamente. Porque assim, a gente passa informações, o treinador toma em cima daquilo que ele acha melhor para a equipe, que ele entende, que ele tem esse conhecimento. Aí você sai um gol dessa maneira, a gente fica, depois do jogo ainda tem o bicho, que é quando a gente ganha, tem um dinheiro a mais. Parte boa. Você imagina, por causa de uma situação dessa, um jogo difícil, a gente consegue fazer um gol dessa maneira. Legal. Aí, nesse jogo ainda, a gente ainda faz o segundo gol em cima de uma jogada de escanteio que eu dei ideia. Bacana. Dei ideia de fazer porque eles saem só para marcar, na questão do escanteio curto, e demorava a sair o segundo, quando eram 2. Aí eu falei, vamos colocar 3, eu dei essa ideia pro treinador. E ele foi em cima daquele, ele aperfeiçoou o Rodrigo Rojas, trabalhou no Paraná, inclusive, esteve comigo no União Luziense, a gente estava no Contagem junto esse ano de novo. E a gente desenhou, conversou durante a semana, achando uma maneira de encontrar uma jogada que fosse adequada. Vamos testar, a gente testou 3 variações dela, na mesma jogada. A gente fez uma quadra, fez outra, pum. A gente conversou, se a gente fizer assim, durante o jogo a gente conversou, se a gente fizer assim, vamos fazer? Vamos, conversou até, pum, a gente vai e faz o gol assim. Legal. Jogo 2-0 pra gente, a gente toma depois um gol em 2-1, tomamos uma pressão, mas a gente conseguiu a vitória em cima disso. 2 gols que você participou diretamente. A gente participou diretamente. Legal. Isso aí foi fantástico. A gente já teve uma situação assim, agora a parte engraçada, né? Você falou alguma coisa, tipo, foi totalmente ao contrário? Tipo... Já. Do mesmo lado que já aconteceu. Você toma bronco, treinando bronco, dá uma brigada? Já. Várias vezes que deram certas situações, teve situações que deu errado. Pode Você contar só as suas vitórias. Então, assim, vamos lá. Especificamente, teve uma situação no próprio União Luziense, foi em 2021, na primeira vez que eu trabalhei. A gente treinou totalmente em cima do adversário, porque o time era muito forte, o adversário muito forte. Aí a gente treinando aquilo que eles tinham virtude e tal, que eles tinham virtude do meia circular por fora. Chega no jogo, Santiago, o meia não joga. Ué? Aí eu falei, nossa, é o melhor Montamos tudo programado para o melhor do time. Falei, caramba e tal. Aí chega no meio, ele me deu uma dor, o treinador. Mas cadê? O cara não tá jogando, o cara não tá jogando. Aí a gente vai pegando um pouco de experiência, então, que tem que ver mais coisas, não só em cima, mas... Foi uma dessas, Foi uma situação... E assim, o análise de desempenho, hoje existe um curso específico? Por exemplo, eu tô assistindo esse vídeo, alguém de casa aí, né, vamos colocar assim, se interessa pela profissão que o Juninho tá falando, tá abordando aqui, e existe um curso específico, tem uma faculdade que você tem que fazer primeiro para que faça o curso ou não? Como que é essa correlação? Específico, assim, uma faculdade não existe.
porque ela a análise não se encaixa dentro de nada. Eu, por exemplo, sou formado em jornalismo e trabalho com análise de desempenho. E está cursando atualmente também educação física. Eu faço educação física, só que eu faço educação física mais para agregar o conhecimento. Para você ser analista de um clube, você não precisa ter uma faculdade. Agora, tem um curso da CBF, que a maioria dos clubes grandes pedem. Inclusive, eu já deixei de ser contratado por clube porque não ter esse curso. Só que eu já providenciei e é pela CBF. Esse curso eu vou fazer em maio, em Belo Horizonte. Ele é sempre presencial. Mas eu fiz o da Universidade de Futebol, fiz vários cursos de capacitação, presencial, online, que a gente vai pegando, futebol interativo, vários lugares que a gente vão fazendo curso. Então existe esse suporte na internet, sempre presencial também, e presencial, que seria da CBF. Essa é a licença da CBF, que o pessoal mais pede a licença da CBF. Para que você consiga trabalhar. Tem a licença igual para treinador, entendeu? Para várias coisas. Pô, legal. E, cara, uma coisa que eu queria que você falasse também pra gente, assim, a videoanálise de desempenho, porque a gente talvez conhece ele muito dos atletas, mas hoje a gente não está muito afim de falar sobre isso, porque a gente já teve alguns atletas aqui que falaram. Eu queria que você falasse como é que é o seu dia a dia, de forma geral, assim, como que funciona a sua profissão. Então, igual eu falei, existem várias maneiras do analista trabalhar. Tem analista que trabalha com o adversário, própria equipe. Isso depende muito da estrutura do perfil, clube, do que o clube pede dele. Da estrutura do clube. Então, assim, eu já cheguei a trabalhar com 2 analistas, que é mais fácil, um trabalho com a equipe adversária da própria equipe. A minha rotina, geralmente, de interior, é um analista só e você trabalha na sua equipe, a equipe adversária, bolas paradas, tudo, prospecção de atletas, é analista de mercado, saber em qual equipe de jogador tal tá. Às vezes o treinador quer, eu quero um lateral alto, um lateral que bate bem na bola. Eu falo, só no Real Madrid que você vai encontrar, no Barcelona, no Flamengo. O cara pede o sonho de todo mundo. Aí eu falo, eu não vou achar nesse valor que você quer pagar. Sabe? Eu não vou achar, mas eu vou procurar. Entendi. E o analista de mercado, que contrata jogadores, que procura em cima do que o treinador quer. Entendi. Hoje em dia o analista tem que ter tem que saber lidar em todos os lados, todas essas áreas, englobar isso tudo. Mas a minha rotina geralmente é o seguinte: quando o treino é um período só, durante o campeonato é um período só, ou seja, ou de manhã ou de tarde. Na pré-temporada, costuma-se treinar 2 vezes, 1 ou 2 vezes por semana, para o atleta adquirir um ritmo físico mais rápido. E a minha rotina geralmente eu acompanho o treino, dependendo do treino eu filmo. Se o treinador quer que avalie alguma coisa, questão de posicionamento, questão de tomada de decisão, como o jogador se comporta. E nesse treino que eu filmo, eu edito depois as partes que o treinador quer, que eu achei do treino. Ele costuma apresentar também para os atletas? Depende. Tem treinador que eu trabalhei que gosta de apresentar. Tem cara que deixa ali só para ele tomar a decisão. Tem treinador que dele mesmo... Tem treinador que reúne o elenco, por exemplo. Eu já trabalhei com treinador que reúne 3 vezes na semana para mostrar vídeo para atleta, que é apaixonado, que é louco. Gosta daquilo. E treinadores que preferem eles tomarem decisão. Às vezes eu apresento só um relatório, jogador que imagem, em PowerPoint, ou às vezes por vídeo. Às vezes também eles me dão a liberdade de conversar direto com o atleta. Passa isso lá pro fulano. Eu, por exemplo, no Contagem que eu estava agora, só eu participava da apresentação do adversário. Só raras vezes que ele participava. Ele pedia, Juninho, você apresenta, o adversário é você. Então você tinha essa relação direta com os atletas. Chegava, ou quando eu queria que eles evoluíssem alguma coisa individualmente, eu levava no tablet durante o treino, mostrava para eles. E quando era apresentação sobre o adversário, a gente reunia no auditório, eu passava ali um vídeo de 5 minutos, às vezes 3 minutos, no máximo 8, porque senão é muito cansativo, falando as virtudes deles, como eles atacam, como eles defendem, quem é o jogador de maior perigo, quem costuma associar mais com quem, jogador que dá mais espaço para alguém fazer gol, como saíram os gols deles, como eles tomaram os gols, como eles transitam, qual o tipo de comportamento que eles têm depois da perca da bola, ou seja... Informações valiosíssimas para os atletas diretamente. E uma coisa que eu tenho notado, Santiago, a mudança que tem no atleta hoje em dia, porque, você querendo ou não, a primeira vez que eu trabalhei com futebol profissional foi 4 anos atrás. Estamos em 2023, indo para 2024, isso foi em 2019. E o perfil, cara, porque assim, os atletas antes, a maioria que eu trabalhava,
poucos queriam ver, não se ligavam. Não ligava muito pra isso. Cara, nos últimos 2, 3 clubes aí que eu trabalhei, os jogadores são sedentos por informação. Legal. Onde que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Isso é bom, né, gente? Muito Até bom. para que você consiga, de certa forma, ficar motivado, óbvio. Mas a chance de dar certo aquilo que você está falando é maior, né? Se eles têm esse interesse. Sim, e às vezes você pega um material e mostra pra ele fala, Juninho, eu não concordo. Eu não acho que eu tava mal nesse lance, nessa jogada. Eu falo, por quê? A gente começa a debater. Vai entrar Saber no por que consenso. ele não tomou essa tal atitude, por que ele não fez aquilo, por que ele não fez aquilo. E assim, é muito legal porque Essa a relação é muito tecnologia boa, né? muda muito também por causa da tecnologia. 4 anos já não é a mesma de hoje. Não. Hoje eu consigo mostrar no tablet, no celular rapidinho para eles, eu consigo mandar, filmar, a filmagem eu já mando pro celular deles. E ele também, eu acho que é muito perfil de clube. Na base os meninos já estão vindo com esse trabalho. Legal. Jogadores, igual por exemplo, agora que o nosso time que eu te falei, tinha jogador do Grêmio, do Cruzeiro, do Bahia. Ano passado eles estavam nesse time. Times grandes, já tem contato com eles. eles. São apaixonados. Tem jogador que acabou de trabalhar comigo, hoje até hoje pede que eu veja jogo deles. A gente fecha algo assim, de eu assistir o jogo dele que ele pode evoluir. E às vezes ele me agradece, direto, me agradece. Pô, Juninho, você falou tal, isso aqui me ajudou demais. Que legal, cara. E hoje em dia não tem como fugir. A tecnologia, a sociedade mudou. E o futebol também mudou por conta da tecnologia. Bacana, Entendeu? bacana. Então, assim, é uma coisa que é nítida e a gente tem que falar, né? Como você disse. Vem evoluindo, você está participando diretamente desse processo de evolução. Mas uma coisa que eu queria que você falasse também, você já adiantou um pouco, essa relação com comissão técnica, diretoria, os atletas. Eu creio que o seu contato com o futebol lá atrás, isso nem só fala da sua vivência com os meninos do projeto também, mas o seu pai é ex-jogador, então já te dá um suporte. Você, assim como enquanto atleta, participou também, teve esse dia a dia, aí vê os meninos do projeto, como você falou, de lidar com vários tipos de pessoas, vários tipos de opiniões, porque eu imagino que tem jogador que aceite melhor e tem jogador que tem mais divergência com você, tipo assim, esse moleque aí vai falar o que comigo? Pô, tá falando o quê? Queria que você contasse pra gente também, falasse um pouco, de algum jogador que você se lembre agora, não precisa ser só um, pode ser mais, que você teve um pouco mais de facilidade para falar que você gosta mais desse jogador por conta disso, ou se teve uma situação contrária, talvez um cara que você fala, poxa, para fulano, eu não quero que você se me exponha, mas eu tenho certeza que com certeza aconteceu isso. Pô, pra fulano eu ia falar e o cara, pô, acima de mim, falar isso comigo, eu tenho certeza que isso rolou, né, velho? Conta um pouco, teve essa situação? As duas tiveram. Essa questão de jogador que aceita, que gosta, que evolui, tive vários. Você tá passando por isso agora, como você citou, mas tem vários. algum específico? Cara, assim, específico, eu tenho que pensar. Um exemplo Pensa bem na minha cabeça primeiro. Exemplo ruim, assim. Grava mais, né? A gente não esquece. Vai falar o nome dele? Não posso. De jeito nenhum, daqui a pouco. Tá vendo? Eu tô tentando, gente. Tô tentando sugar o homem aqui, mas tá certo. Uma situação interessante desse tipo. Mas chegaram a brigar, discutir feio mesmo? Já. Conta a situação, só não fala. Cuidado pra não falar o nome, mas fala aí. 2 situações. A primeira, eu tava. Foi no Ipatinga. Rapaz, ó, já tem dica aí. Já tem dica. Passou jogador antes da pandemia, o time depois da pandemia mudou tudo. Não, vai falando, vamos tentar descobrir, vai. Aí. Jogava de que posição? Não. Durante o treino, eu passei pra ele uma situação. Que eu queria que ele fizesse um cruzamento e tal, que não sei o que. E ele era atacante. Geralmente são os laterais que participam do. O cara mandou pra aquele lugar, achando que eu sou quem, que não sei o que, isso aqui. Mas aí eu entendi, porque eu já tinha trabalhado com ele antes. E ele me pegou assim, na situação de assessor de imprensa antes, e depois eu como analista também. Aí eu falei assim, não deveria ter tido esse comportamento, mas eu até entendo que, assim, que esse moleque que tirava foto, fotógrafo, vai me ensinar. Entendeu? Mas ali eu deixei a vida, cada um segue o mundo, gosta dele, não tem nada contra, só foi ali naquele momento. Esse ano também eu tive também um probleminha com um atleta, questão de relacionamento mesmo, assim, eu pedi para ele fazer uma situação, ele retrucou de uma maneira que eu não gostei, só que ele depois me pediu desculpa e tal, e acontece que o futebol, às vezes... Futebol é isso, né, mano? Futebol o tempo esse inteiro, ambiente. O atleta tá no nível dele de cansaço, de estresse, fora de casa, longe, sabe? Treinamento ali, calor, suor, eu entendo perfeitamente. Cara, mas você me pegou aqui agora um atleta que... Lado bom da história, cara, né? Lado Gosta bom, de informação. Tem. O Marquinhos Volante, que eu trabalhei no Ipatinga, cara, acabava o jogo,
ele já me pedia, Juninho, o que eu fiz de errado? O que eu posso evoluir? Que não sei o quê. Ele é base do Cruzeiro, ele inclusive jogou com o Iago, que é daqui de São João, no Palmeiras. Tem esse convívio com ele até hoje, inclusive nós estaremos juntos de novo no Ipatinga, um jogador que eu tive a facilidade de trabalhar e algumas coisas ele evoluiu por causa de mim. Bacana. E ele tem esse conhecimento, tem esse conhecimento. Questão tática, questão técnica, questão de posicionamento. Não que ele evoluiu que tem o certo e o errado. Em cima de cada treinador. O treinador gosta de jogar da maneira tal, jogar lá atrás, marcando, não é errado. Tem treinador que gosta de atacar, não é errado. Cada treinador do seu maneira. Mas através disso ele teve uma consciência tática maior. Legal. Ele hoje é um exemplo de um atleta que tem uma consciência tática boa e consegue tomar decisões legais. Ele taticamente, ele é um atleta que evoluiu muito. Um outro assunto também, uma outra pergunta, eu anotei, coloquei até um asteriscozinho. Contar pra gente alguma história inusitada, talvez alguma situação que você lembra e fala, pô, essa é boa pra contar lá no Fala Z, essa vai pros cortes, alguma coisa assim. Tem algumas, mas não nome também, não vou poder citar não. Tá, fala aí. Que o mundo é pequeno demais, cara. Você vai colocar... Está apenas começando também, né? O Juninho, a gente, no Fala Z, nos últimos convidados, a gente trouxe pessoas que, de certa forma, já consolidaram suas carreiras. E, querendo ou não, pode ser falado um pouco mais abertamente. Mas pro Juninho aqui, depende do que ele for falar, assim, dispõe. Pô, daqui, sei lá, 2 meses ele pode estar de frente pro cara. Ou né, naquela situação novamente. Então é legal que ele não fale mesmo nome, eu obviamente entendo e respeito. Mas eu queria que você contasse alguma situação inusitada. Santiago. Uma coisa que a gente falou em off aqui, você falou, não, pô, essa é boa e tal. Conta aí, lembra alguma e fala. Cara, teve uma... a gente estava montando o elenco de uma equipe. E nessa montagem de elenco, eu sugeri vários nomes. E um desses nomes era um jogador, um atacante. Eu falei, cara, geralmente eu falo assim, ele é bom jogador, tem a facilidade de jogar por dentro, por fora, é um meia, tal, sem a bola, tal. Passa as características. E eu falei com ele, com esse diretor, esse você pode trazer. E eu não gosto de falar isso porque no futebol a gente sabe. É difícil, muito relativo. A gente pode trazer que esse cara vai mudar o nosso time. Falei assim, o cara até assustou. Você foi veemente mesmo naquela afirmação, entendi. Ele assustou o diretor. Você tem certeza? Vai ser um dos nossos maiores salários e tal. Aí eu falei, pode trazer. Eu falei que ele encheu o tio deu. Mas pode trazer, eu já te falei. Aí ele falou, então tá, consegue contar dele pra mim. Conseguiu contar na hora, mandei pra ele. Não atendia. O diretor ligando, não atendia. Aí o diretor falou assim comigo, ô Juninho, eu consegui contar dele. Isso é bom, é outro? E era o mesmo nome. Aí quando ele ligou, fechei, dei determinado valor tal. Eu falei, que isso, sério? Aí ele foi e me mandou o contrato. Nisso que ele mandou o contrato, eu olhei assim, eu falei, cara... Dos valores que você fala? Não, o nome, eu vi o nome do rapaz. Na hora que eu vi o nome, eu falei, você tem certeza que é ele? O cara, não, eu liguei... Você fala o nome completo. Primeiro e segundo nome seria igual, cara. Eu falei, cara, eu tô olhando aqui a ficha do cara, entrei até na súmula dos jogos que eu tinha visto dele, que eu tinha gostado do atleta, e o nome era diferente, era só o primeiro nome igual. Nossa. Entendeu? Contratou o cara errado. Contratou o jogador errado. E chegando o cara lá, o que vocês fizeram? Não, aí nisso, aí ele falou, sério, tem certeza que tá errado? Tem. Aí, não contar pra ninguém não, nenhum dos dois, senão não contando pra ninguém. Tô contando aqui agora, primeira mão. Fala assim, fera mesmo. Nós já recebeu um monte dessa, primeira mão aqui, não sei se é verdade ou se é mentira, mas eles soltam um monte aqui de primeira mão. Aí ligou com o empresário, cara? Tudo, conversou e cancelou, porque na mesma equipe tinha dois jogadores com o mesmo nome, primeiro e segundo nome ainda, cara. Nossa, que viagem, que isso, cara. Aí... Pô, essa é literalmente muito inusitada. Essa é uma das... Eu tô imaginando, vocês conseguiram reverter a tempo. Tá, beleza. Mas esse cara chega lá, velho. O cara chega lá e fala assim, ué, quem que você? Não, eu sou o tal, aí... Não, tal você não é não. Não, eu sou ele. Mas você tá meio diferente. Aí você mudou bastante, aí tá acontecendo. O tempo fez mal pra você. Que isso, cara. Não, mas ainda bem que, de certa forma... Conseguiu reverter, a gente até... Mas coitado do cara, hein. A gente isso eu acho que você pode falar. Esse cara que se contratou errado, o contrato era melhor pra ele, né? Muito melhor. Entendeu? O cara vai triste. Mas até ele tem estranhado. Ele falou, rapaz, me oferecendo isso tudo do nada, o que será que eu arrumei? O que eu fiz?
Foi isso, mas isso, a gente conseguiu... Pô, que frustração que eu ia ter ficado depois. Mas faz parte também. E o interessante é que os dois vingaram, assim, entre aspas, vingaram o futebol, foram pra times bons depois. Entendi. Então o cara não era ruim de tudo. Não era ruim. Não era aquilo que a gente estava querendo na época. Entendi. Né? Não seria a solução para o nosso problema, igual eu falei. Pô, essa é nova mesmo. Contratar o jogador, mesmo nome e nome errado, cara. Que bizarro. Essa é legal. Uma outra coisa que eu anotei que também queria que você falasse um pouco. A gente não tá caminhando para nenhum lado aqui. Eu quero que você seja aberto. Não estou te induzindo a responder nada. Só quero que você fale aquilo que você acha mesmo. Hoje, assim, você acha que está num patamar que você deveria, tipo assim, você olha e fala, pô, eu acho que tá legal, ou não, tipo, a minha pretensão é maior. O que você se imagina? Eu sei que você está indo para um projeto novo, quero que você já fale também dele primeiro e depois entra. Acho que seria legal para o pessoal saber. Então, eu agradeço demais a Deus. Mas demais. Acho que até menos do que eu deveria. Porque, assim, eu comecei na assessoria, fui para análise através de pessoas, as pessoas sempre lembraram de mim depois para clubes que eu fui depois. Estou evoluindo. Se você parar para pensar friamente, eu trabalhei em 2020, 21 e 23 como analista. Sabe? São 3 anos. Carreira curtíssima. São 3 anos, que é muito pouco no futebol. No futebol a gente aprende as coisas o tempo inteiro. Eu acho que eu estou assim, no lugar certo, na hora onde que Deus quer que eu estivesse, porque eu sou grato demais. Você está indo para o Ipatinga agora, 2024 fechou lá com eles, né? Isso, o Ipatinga é o seguinte, eu trabalhei lá em 2020, ano da pandemia que eu falei. É um clube que eu tenho um carinho muito grande, é um clube do interior de Minas, é um dos clubes com mais camisa, com mais torcida. E eu já conheço o diretor, o presidente, aliás, que é o Nicanor, que era o diretor do clube na época. Nicanor já foi parceiro. O Hugo, treinador de goleiros que nós trabalhamos junto, foi pra lá. Um auxiliar de preparação física eu trabalhei, o Pedrinho, tá lá também. Alguns atletas da nossa época vão retornar. E assim, é uma cidade que eu gostei, apesar de ser muito quente, muito calor. É uma cidade boa, com um estádio bom, estrutura boa de trabalho em questão de centro de treinamento, de torcida, de camisa. É um clube que já foi campeão mineiro, o último do interior campeão mineiro, semifinalista de Copa do Brasil e tem um calendário bom. Esse ano a gente disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro e tem a Série D do Campeonato Brasileiro. Ótimo. Legal. Que assim, às vezes o pessoal fala, pô, Série D. Pô, gente, mas não, tem muito time no Brasil. Existe muito time no Brasil e assim, para um time jogar a Série D é difícil demais. E assim, eu sou muito grato ao Nicanor, que lembrou de mim, mesmo eu tendo entrado na justiça contra o clube, porque eu entrei na justiça contra o Ipatinga porque ficou devendo salários. Eu, antes de entrar, falei com ele, Nicanor, tô entrando, mas não é contra você, é contra o clube. A gente até ficou um tempo sem conversar assim, mas nós tivemos essa... Eu sempre gostei muito dele como pessoa, você sabe disso. Todo mundo que lida comigo... Cara, e é até legal já entrando nesse... Já que você falou, eu não ia falar, mas você falou. Você ficava com a gente lá na loja, você sempre comentava, né? Cara, vai ter jeito não, velho. Até hoje, falou que vai acertar e não caiu e não cai nada. Porque assim, eu sei que não foi ele que não quis me pagar. Porque no Tupi ele foi correto comigo, no Ipatinga me levou. Só que lá o clube não tinha dinheiro, na época não tinha. E minha situação de voltar pro Ipatinga é Deus. É simplesmente Deus. Resumir assim, é Deus, mas Deus é tudo. E a situação foi o seguinte, eu quando fui pro Contagem, o Contagem levou um diretor de futebol, que é o Matheus. Matheus, ele é um dos grandes empresários do futebol brasileiro hoje, que tem jogador no Benfica, tem jogador em tudo quanto é clube do Brasil, da Europa, empresário do Raul Gustavo, zagueiro do Bahia, assim, alguns que eu lembrei assim, de cabeça. E o Matheus ajudou a montar o Contagem. Nisso que o Matheus ajudou a montar o Contagem, levou vários jogadores do Ipatinga. Olha pra você ver como que as coisas são, como que é a minha volta pro Ipatinga. E nisso eu fiz uma amizade com o Matheus. Matheus, diretor de futebol, virou diretor de futebol do Contagem, ajudou a montar o Contagem e empresário. E nesse meio tempo, o Ipatinga virou SAF. Sociedade Anônima de Futebol, vários times grandes viraram SAF. Estão virando SAF. Vasco, Botafogo, Cruzeiro. E o Matheus adquiriu a SAF do Ipatinga. O rapaz que é diretor do Contagem. Que agora. Isso, cara. E assim, eu tive uma relação muito boa com o Matheus. Em termos mais básicos, hoje ele é o dono do Ipatinga. O dono do Ipatinga. E ele fez essa ponte comigo, para voltar a conversar com o Nicanor, a voltar a gente trocar ideia. E nesse processo ele me fez o convite. Aí eu falei, Matheus, é tudo que eu queria, cara. Eu te agradeço demais, porque o Nicanor é uma pessoa que me colocou no futebol, fez eu virar analista, me levou para o Ipatinga depois, só que a gente, nesse meio tempo, teve um contratempo. E ele fez a gente conversar um com o outro. E caiu?
A gente tá fazendo um acordo ainda. A gente tá fazendo um acordo aos poucos, tá? Vai dar bom, vai dar bom. E pra eu retornar. Ou seja, eu volto numa bom, situação melhor, vai ser boa pra mim. De carreira. Jogar a Série A do Campeonato Mineiro. Mas também pessoal por ter esse contato novamente com o Icanu. Porque ele, pra mim, era uma única pessoa, assim, que na minha vida, que eu deixei de ter um contato que eu fiquei triste realmente esse tempo. Pô, que legal, sabe? Via jogos do Ipatinga, torcia pro Ipatinga, mesmo das situações, eu torcia pro Ipatinga, só que não tinha como, entendeu? Aí agora eu volto para jogar, para disputar a primeira divisão e a Série D, e eu espero que o clube continue a esperar. Tá organizando. A expectativa do clube já é brigar para subir logo de cara? O que você tem sentido? Assim, você pode falar um pouco pelo que pra eles gente? nos apresentaram do projeto, é o clube, primeiramente, no Campeonato Mineiro, garantir calendário novamente. Se ficar para que o ano que vem tenha novamente a Série D. Que se consegue como? Você pode... A Série D é o seguinte, hoje o Campeonato Mineiro são 12 times, ali os 4 primeiros, entre aspas, porque agora são por grupos, né? Os 4 primeiros classificam para jogar a semifinal, do 5º ao 8º ali joga Taça em Confidência, torneio do interior e tal, classificam 3, 4 para a Série D, entendeu? A Série D te dá várias opções, você joga contra o time de São Paulo, Espírito Santo, é um calendário completo. Que é o melhor dos cenários para o time do interior. Só que o Ipatinga tem essa pretensão de subir para a Série C. Por ser a camisa pesada, por ser o time do interior forte. Então de cara, não está nem pensando só em permanecer também. Sim, não, mas na Série D não tem rebaixamento. Então ele já entra na Série D pensando, representando Minas aí, junto com, se eu não estou enganado, é o Vila Nova, junto com o Pouso Alegre e o Democrata, Valadares. Então foram 4, entendi. São 4. Esse ano são 4. E assim, um projeto legal. O Matheus é uma pessoa muito correta, é a empresa por trás dele, que é dona da SAF. Você está participando da montagem do elenco? Já indicou um atleta? Já começou a trabalhar? Sim, já. A gente apresenta agora, no início de dezembro. O campeonato começa no final de janeiro. Mas aí já tem que... A gente já começou a montagem, vários jogadores foram apresentados. Quem quiser seguir, entrar no Instagram lá do Ipatinga, pode ver. Tem até uma fotinha minha lá bonitinha. Eu não gosto, cara, de ser apresentado. Eu falo assim, não gosto, porque pra mim quem tem que aparecer é treinador, jogador. Só que me apresentaram lá. Vai se acostumando, porque agora é seu trampo, né, mano? Vai acontecer direto. Mas aí eles apresentaram. Já indicou um cara bom? Falou o nome certo? Indiquei. Não, mas tá tudo certo. Já. Não tem nome errado. Gente, errado vai ser assim. Não. O nome é errado, porque o jogador tá certo. Não. Faz fácil, né? Tá certo. Não, agora tudo certinho, conferiu. Lá, organizadinho. Lá não tem esse tipo de coisa, não. Que loucura. E, assim, é um time que... Legal. Eu volto com o coração aberto, coração feliz, dando o meu melhor, Sim. Estudando já, vendo jogos, procurando jogadores, porque lá eu tô participando também da montagem. Sim. E lá, o treinador vai ser o Carlos Pimentel. O Carlos Pimentel muita gente conhece. Às vezes, quem não conhece, quem não acompanha tanto o futebol do interior aí, é um dos nomes mais respeitados. Ele, inclusive... Eu, particularmente, não conheço. Queria que você falasse um pouco. O Carlos Pimentel estava no Ituano, ano passado, quando o Vasco subiu para a Série A. Sim. O Vasco brigou até o final com o Ituano. O último jogo, o Vasco ganhou lá, teve polêmica do pênalti, gol. O Vasco subiu para a Série A e o Ituano acabou não subindo. Ele era o treinador. Que isso, Ele era o treinador. Inclusive, trabalhou com o Iago lá, daqui de São João também. Conversamos sobre o Iago com ele também. E... Iago fez uma campanha excelente no ano passado pelo Pouso Alegre. Sim, está trabalhando junto no Ituano, mesmo na primeira divisão do Paulista. O Iago jogou lá, amigo dele. É um treinador respeitadíssimo no interior, que é a primeira vez que vem trabalhar em Minas. A gente está nessa expectativa. Legal, cara. Para que dê certo. Vai dar, em nome de Jesus. Tenho certeza que vai dar bom demais. A estrutura, então, do Ipatinga, como você está falando para a gente, é ótima. As pretensões também são ótimas, são boas. É o analista de desempenho que é mais ou menos, né, gente? Mas vai dar certo. Meia boca. Brincadeira. Mas, cara, eu acho que a gente comentou bastante sobre muita coisa aqui. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, se você lembrar, fica à vontade. Mas eu gosto dessa parte da entrevista. A gente até conversa bastante em off aqui. Só que com o Juninho, eu confesso para vocês que, graças a Deus até agora, tirando a Liliane, que eu não conhecia muito, todos os demais que vieram aqui eu já tinha um contato. Mas com o Juninho eu acho que, talvez até mais do que com o seu pai, assim, talvez bem parecido. Mas com o Juninho a gente já conversa há muito tempo, a gente é amigo mesmo. E em off aqui a gente conversou sobre vários temas, tomamos um café aqui e tudo. Mas você assistiu o Falazer, você assiste, você acompanha. Sim.
é o momento que eu particularmente gosto demais. Essa pergunta vai ser feita, como sempre eu faço aqui. Cara, hoje, assim, o Juninho de hoje, atual, indo pro Ipatinga, com 26 anos, o que você pensa, assim, suas perspectivas para hoje, primeiro, atuais? Você vai dormir pensando no quê, atualmente? Hoje eu vou dormir pensando... Rapaz, é uma pergunta difícil, viu? Eu parei para me questionar sobre isso. Cara, eu sempre tento ser melhor do que no dia anterior, sabe? Eu sei que é difícil, às vezes a gente não consegue, nós somos seres humanos, né, já? Depois de tudo isso que eu passei aí com meu pai, pode não ser nada perto do que muita gente passa, não é nada, sabe? Do dia a dia, de luta, só que cada um tem a sua própria, sua própria luta, né, cara? Igual a gente fala no futebol, matar um leão por dia, a gente mata um leão por dia, às vezes até 2, 3, 4. A gente não pode deixar o leão matar a gente, né? E assim, eu sempre tento ser melhor no próximo dia. Eu ser melhor não é trabalhar no clube tal, ter tal coisa, é ser melhor para minha família, ser melhor para meus amigos, ser melhor para quem eu lido todo dia. E assim, é primordial. Depois que a gente passa por algumas coisas, sabe? Muito tempo longe, a gente vai criando casca, sabe? Sim. De algumas situações. Algumas dessas cascas são boas, que nos protegem de alguma coisa, mas tem umas delas que a gente perde um pouco da relação, acaba esfriando. E uma coisa que eu não quero, que eu não deixo, que eu tento brigar o tempo inteiro é pra não esfriar, sabe? Amizade, relação, pô, eu adoro estar aqui em São João. Pra mim, estar aqui em São João é o máximo, sou apaixonado. Eu dá uma folga, eu fico doido pra vir pra cá. Porque eu fico o dia inteiro na rua, na loja do meu tio no Zeca, na barbearia do Varão, lá, nosso amigo, no campo do Mangueira, vendo treino com meu pai, jogando futebol. Vou pra tudo quanto. O que você me chamar, São João? Comer um lanche às 3 horas da manhã, eu faço. Sabe? E a gente tem que aproveitar, cara. Os privilégios que a gente tem, as amizades que a gente tem e tentar ajudar o próximo. Tá? Às vezes a gente acaba não ajudando da maneira que poderia, da maneira que deveria, só que eu tento o tempo inteiro. Acho que essa da minha trajetória aqui é isso, tentar ser melhor dia após dia. Bacana. E vou te fazer uma outra difícil, tão difícil quanto, imagino. Queria que você falasse pra gente um pouco das suas pretensões, assim, futuro, médio prazo. Porque você tem uma carreira curta, e a gente tem discernimento e entendimento suficiente para saber que ela vai ser longa. Te desejo as melhores coisas possíveis como amigo e como conterrâneo. Eu acho que quanto mais pessoas de São João espalhadas, em qualquer área que seja, eu acho que é melhor. Eu sou um dos caras que puxo mesmo para São João, eu amo São João também. Eu acho que assim, o que você puder fazer para engrandecer o nome da nossa cidade, eu quero que aconteça na sua vida, independente do clube da cidade, eu sempre vou torcer por você, como amigo, como conterrâneo. Mas é uma coisa que eu queria que você falasse assim, o que você pensa, cara, pro futuro, seus sonhos, seus projetos? Cara, minha primeira de uma forma geral, você tem isso. Minha primeira coisa é fazer um trabalho bom na Patinga. Pra dar aquilo de retorno pra gente, pessoas que acreditarem em mim, sabe? Desde o início. E que elas, apesar de tudo, a situação de eu ter saído de lá, eles me devendo o clube, eu tive que entrar na justiça. Eu esperei 2 anos pra entrar na justiça. Que é o período que você pode pela ação trabalhista, senão você perde seus direitos. Eu esperei. E eu não poderia abrir mão desses direitos. Quem me conhece sabe que eu não abro mão desse tipo de coisa. Ainda mais, se eu abrir, outras pessoas podem abrir. Sabe? Todo mundo, eu penso assim. E eu tento dar de retorno para essas pessoas que acreditarem em mim. Sabe? E depois dali, é muito longo, muito vago. Eu quero fazer um bom trabalho com o Matheus, que é o diretor, que é o dono da SAF. Que eu sei que ele tem abertura em vários clubes do Brasil, fora. Ele, inclusive, essa semana, ele tá no Braga, em Portugal, no Sporting, trazendo parceria pro Patinga. Pô, legal. Sabe? É uma pessoa que eu peguei um carinho, foi muito leal comigo nesse tempo, me explicar tudo, como funcionaria, o que poderia me pagar, o que poderia não pagar, como poderia ser o acordo, se eu estava disposto, se eu não estava. Foi muito claro. Eu espero não decepcionar com ele, nem ele comigo. É uma pessoa que eu tive uma relação boa. E quem sabe a gente conseguir ser campeão do interior ou chegar numa semifinal com o Ipatinga de Campeonato Mineiro, que tem os 3 grandes e a gente está nesse bolo. Legal. Igual o Atlético chegou esse ano, Porto Alegre. Brigando diretamente ali, né? Conseguir um acesso, um título, sabe? Que eu fui campeão por enquanto só do Sub-20 com Contagem esse ano. Eu queria conquistar, ter algo pelo profissional. E, cara, a longo prazo, pô, são muitos sonhos, mas quem sabe trabalhar na Série B, Série A de brasileiro, pra mim seria... Eu já sou muito feliz do jeito que eu tinha um sonho desde pequenininho de trabalhar em clube de futebol. Eu consegui
sabe? Consegui, apesar de ser interior, tudo. Meu sonho já era esse. Eu sempre gostei muito do futebol do interior, de contar histórias, de fazer parte. Você tem uma paixão muito grande mesmo, né? Sim, sabe? Eu cresci no ver jogo do Tupinambás, mais o Tupi, assim, na época. Eu vi o Tupi jogar, ser campeão brasileiro da Série D. Ninguém entendia. Por que você tá acompanhando esse time, cara? Meu avô, então, lá dos... Quando eu chegava no estádio, você tava o quê? 10 pessoas. E você tava... E eu ia sair daqui de São João para ir ver jogo. É a minha vida, é o que eu gosto, é o que me dá prazer. E através disso eu tento ser uma pessoa melhor e fazer a vida das pessoas melhor. Bacana. Pô. É um aprendizado, né? O Juninho é um cara novo, mas a gente tá tendo a oportunidade de aprender bastante, cara, com o seu jeito de ser. E não é chover no molhado falar bem do Juninho. É amigo a gente tem é difícil, cara, a gente falar, mas, cara, pô, pra mim foi válido demais ter te recebido aqui em casa, a gente ter batido esse papo. Eu acho que é muito importante mostrar para as pessoas esse trabalho que você faz, porque muita gente não conhecia, ou talvez não teria nem a magnitude do que é um analista de desempenho. Talvez alguns até tenham aquela visão antiga do tipo assim, o cara que filma. Pô, ele filma o quê? Ele faz o quê? E não, hoje vocês puderam aprender, assim como eu também, porque muita coisa eu sei, mas eu aprendi com o Juninho. Hoje ele lida diretamente na ação do cara no jogo. O Juninho influenciou num jogo recentemente, e tem certeza vai influenciar diversas e outras oportunidades. Mas hoje o analista de desempenho ele tem a possibilidade de mudar a vida de alguém, literalmente, por conta de um bom trabalho. Obviamente tem um risco, porque pode influenciar para algo ruim, mas influenciar diretamente, talvez, cara. O cara tá precisando de mudar a trajetória da vida dele, da carreira dele, para quem tem uma cirurgia da mãe. E aqui eu tô citando algum exemplo pequeno, poderia ser uma coisa absurda. Mas o seu trabalho sendo bem feito, bem realizado, talvez esse cara, a partir de uma jogada, ele gera o gol, gera uma vitória, que gera uma situação ótima pro cara e muda a vida do cara, mano. Então, assim como você falou, mais do que o dia a dia, lidar, ser uma boa pessoa, a sua profissão te oportuniza ser alguém, literalmente, que divide águas na vida de alguém. Então, foi ótimo para mim, cara, esse aprendizado, entender melhor sobre esse mundo. E, de antemão, te agradecer. Obrigado mesmo por ter vindo. Quero que essa pranchetinha tática que a gente trouxe, ele é do Juninho, ele trouxe pra gente decorar aqui. Eu não sei se você usa tanto ela hoje, acho que você... não vai me pedir não, que eu não vou deixar aqui não. Eu posso arrumar uma pra você, mas essa aqui eu não vou te deixar. Eu já ia dar uma acabada, mas não. Se você usa assim no dia a dia, eu sei que hoje, cara, o seu trabalho é absurdo, é muito bem feito. Então, poxa, desejo tudo de melhor. Muito obrigado por ter vindo, ter se aberto aqui, falado pra gente de várias situações que talvez você não comentaria. Obrigado mesmo por essa confiança. E espero que 2024 seja ainda melhor do que já foram os últimos anos. Então, Santi, eu que agradeço pela participação. Estou curtindo demais. Achei que eu teria um pouco mais de dificuldade, apesar de ser jornalista, mas faz muito tempo que eu não faço essas coisas direta. E te desejar sucesso, cara. Obrigado. Tanto no futebol, tudo que você for fazer, tudo que você faz, você faz com carinho, se fazer de coração, as coisas tendem a dar certo. Você é um cara fantástico, eu tenho amizade faz muito tempo, te admiro também, você sabe disso. Desde a época que você jogava, eu gostava. Aí, não falava muito isso não, né? Podia falar. Faz uma análise rápida assim do Gabriel Santiago. Um dia eu vou gravar um vídeo, Juninho. Você vai pensando, não vai me falar mal não, brincadeira. Um dia eu vou gravar um vídeo pra vocês, um dia. Se alguém quiser e estiver assistindo até agora, deixa aí falando o que quer. Se tiver alguém que quer, não, que quer saber disso, assistindo vai ter, mas se assistiu até agora e quer saber da minha carreira, do que eu tentei ser jogador de futebol, joguei na categoria de base, eu vou gravar um dia falando um pouco disso. Mas faz aí, cara, de zoeira, assim, analisa mais ou menos minhas características, o que você acha? Mas, Santiago, pra puxar o saco... Não, falar a verdade. Aí complicou isso, eu vou falar a verdade, tô brincando. Tinha um bom passe, era muito firme, assim, tinha facilidade em diminuir espaço, sabe? Tinha uma boa bola longa. Não tô falando do Sérgio Ramos, não. Do Real Madrid, não. É daqui. Santiago era um jogador muito competitivo, sabe? Tinha um espírito competitivo muito forte. Uma boa bola aérea. Tinha algumas dificuldades que eu não vou falar aqui e tal. Não, fala. Tô brincando. Você já tem que melhorar, brincadeira. Não joga aí, não sei quanto tempo. Tô brincando. Pô, que legal. Mas é isso. Prazerzão, mano. Tá aqui. Desejo tudo de bom e que a gente possa estar sempre evoluindo, né, cara? Não só como profissional, mas como ser humano, que afinal a gente tá aqui de passagem, curtir esse tempo que a gente fica, porque a vida é breve e tudo, e a gente tem que deixar o melhor, né? Sim. Pô, irmão, que isso, Fechou com chave de ouro, né? Eu acho que
Ainda falou um pouquinho pra vocês, deu um spoiler de vocês, do Gabriel Santiago, uns anos atrás. Desculpa aí, tá, gente? Esse meu analista de desempenho só falou coisa boa a mim, então eu acho que agora eu vou sair dessa entrevista e vou jogar um futebol. Quem sabe? Isso aqui ele me viu. Brincadeira. Mas, galera, se você ficou até agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais uma pessoa, deixa algum comentário, interage mesmo, vê se você já está inscrito no canal, que também é muito válido, é muito importante. Fazer isso é um momento de descontração, de conversa, onde eu idealizei esse projeto, primeiramente, seguindo o plano de Deus para minha vida. Deus falou para mim, assim, tocou no meu coração para que eu tivesse essa ideia, e eu faço isso e falo isso abertamente para vocês. É o maior prazer, a maior alegria para mim, é um desafio novo, mas com pessoas como vocês, convidados que estão vindo aqui, está ficando mais fácil. E estou aprendendo muito a cada novo podcast, sabe? Cada gravação, acho que você passou por isso também, a gente vai aprendendo mais. Então, mano, obrigado mesmo, brigadão, espero que você possa retornar em breve, a gente vai ter uma parte 2. E é isso, pessoal, obrigado por ter ficado até aqui e aguardem que ainda tem muito mais. Valeu, Juninho, obrigado, irmão. Um abraço, obrigado mesmo, rapaziada. Tamo junto. Valeu, galera, até mais, até a próxima.